Gracias, Jorge de Alide. Ah, Nosotros vamos a empezar en algunos minutos. Estamos esperando a que la gente se conecte, los participantes, y vamos a empezar dentro de un par de minutos. Gracias por la paciencia. Y como lo ven en el chat, pueden escoger la interpretación que quieren, en la lengua que quieren, en inglés, portugués o español. No sé cómo se dice en español, en el botón, en la parte baja de su ventana de Zoom. No sé cómo se dice. So maybe just as an introduction, while we are waiting for the other participants to join, just to first thing thank the interpreters, thank the team from FMDV who put together this nice panel of speakers, and thank the speakers, obviously, to join the conversation. This is the first webinar of this year for the Alliance of Subnational Development Banks in Latin America and the Caribbean. We will have several webinars along the year. You know that we are here especially working on the preparation of COP30 and the conversation that we're having in all the other special events at the international level regarding access to climate finance for national and subnational development banks, and how we can push for the visibility of these specific players to get a larger share of climate finance. So we'll have three moments basically during the webinar. The first moment will be a presentation from Katarzyna from the GCF. She's based in Korea, so we thank her again to be joining us now because it's really late in Korea right now. So she will present somehow the methodologies on access that can support the access to climate finance, apart from just the accreditation to the Green Climate Fund. And we also have Mauricio from the Ministry of Environment of Brazil, Mauricio Guerra, Director of the Urban Environment, to have somehow a positioning from these two players at the global level. Brazil being host, obviously, of COP30 this year, and GCF as a leading vertical fund and that everyone is looking at when it comes to access to climate finance, and easing that access to national and subnational development banks. So they will open the floor. Then we will have a short session with three subnational development banks, Banco do Nordeste, represented by José Aldemir Freire, Director of Planning. We'll have Banco da Amazônia, BASA, with the Corporate Director Ana Paula Bulhões Montinho. And we'll have Banobras from Mexico, the Director of Business Analysis and Sustainability Strategy, Virna Priscila Gutierrez Gomez. So they will share their experience on putting together strategies and climate finance instruments, mechanisms to serve both SMEs, but also and mainly local and regional governments. And then we'll have a second panel to ask the specific institutions, ABDE from Brazil, CAF, of course, the Multilateral Development Bank from Latin America, and ICS, the Instituto Clima y Sociedad, a think tank and philanthropy, to better understand how they see the scaling up of the access of some national development banks to climate finance.
I'm Carlos de Freitas. I'm the Executive Director of FMDV. You know that the Alliance is working to make sure that subnational development banks have a clear visibility at the international level, bringing this space to connect the different experiences from Latin America. We are part of a global movement, the Global Alliance of Subnational Development Banks. We have a branch in Africa, and what we are trying to do to make sure that the conversation about the reform of the global financial architecture reaches the level of action at the national and subnational level, and that specific mechanisms, specific cooperation methodologies and agreements are designed to support local and regional governments' vision implementation. So without further ado, I would like to give the floor to Katarzyna. You are a human settlements and financial engineering. Sorry, I lost my yes, human settlements and infrastructure senior specialist at the GCF. We are very much interested by your opening remarks and presentation, especially because you were the lead in developing the GCF guiding documents on how to structure climate resilient infrastructure interventions throughout all sectors covered by GCF operations, and also the methodology for designing an integrated climate resilient projects pipeline, summarized in the GCF working paper, How to Financially Incentivize Well-Designed Climate Projects. The presentation that you will be delivering will try to answer two very important questions. What type of partnerships or coordination mechanisms do you see as most effective to bridge the gap between international climate finance and local level project implementation? This is core to our conversation. And the second one, can other cooperation mechanisms with GCF beyond accreditation be deployed? So the floor is yours, and we are listening to you very carefully. Thank you for joining us again. Thank you very much. It's a big pleasure to be here. So I'm very happy I can present how GCF is moving forward, how GCF is changing, hopefully fitting for purpose of the today's world, where we really need to mobilize much more finance for climate, while actually the international environment is more difficult to mobilize this finance each year. So I will speak in English, pero cualquier pregunta en español, estoy dispuesta para responder en español también. Y pueden coger las preguntas en español sin problema. So I try to focus on the urban development because this is the key aspect of what we discussed today. And especially the second part of your very kind introduction is important. GCF is very much seen as the biggest climate fund, but still having a very concrete shape and modalities, which is accreditation to be able to table projects to GCF. The accreditation scheme is going through the deeper restructuring now, but nevertheless, even having still the old system, we are now really focusing GCF to become an enabler for climate finance streaming into the countries. And our big technical assistance facility, which is available for countries, but also now direct access entities, can be used to really mobilize finance on the scale, creating country platforms for climate finance, facilitating development of platforms that already exist, and also facilitating development on the local level, which can be urban level as one of the solutions. I would appreciate the next slide. Thank you very much. So I'm not going to speak into any detail because it's like more for
general understanding and also for further reading and any questions that can also follow the presentation after. I share my email on the first page of the presentation. So if we look at what we try to do, you can see two big building blocks. So the first part is the investment planning. And what we mean here, it can be investment planning for the whole country, it can be investment planning for selected sectors, it can be investment planning for nexus of various infrastructures that should be looked at together. One of the most obvious examples, energy and water, which is super interconnected. But in urban space, it's usually much more of the integrated approach that we need for infrastructure to make it work, especially for climate adaptation. And then the next stages are going about finance mobilization. And here again, with the readiness, but also our technical capacity, we can help to structure the finance the way that the projects that are coming from the investment needs are actually attracting the most finance possible. Next slide, please. So in here, I would try within the 3 slides to give you a snapshot of how this first pillar can look like. So for the investment planning, we can start from selection of infrastructure systems, the nexus of infrastructure systems, ecosystems that are integrated with it, communities, and look at the climate risk based on the key climate hazards that are present. What is very important for adaptation to climate change, we look at the combination of climate hazards. And it's very important because if we look at inundation separately from the fact that there might be periods of a big exposure for droughts, probably we are not addressing adaptation. That's why it's much more complex, especially in urban space, to look at the combined effect of climate hazards and look for solutions that can work for all these needs. Based on these climate hazards, it's also possible to understand which sectors, ecosystems, and communities are at the biggest risk and provide the integrated way of addressing the problems. Next slide, please. So this is the second part of the first pillar. As you can see here, you can structure the climate risk vulnerability assessment together with developing preliminary hydrological and geological studies. The second thing is super crucial, and that's what is really making a difference between emissions reduction, mitigation to climate change and adaptation. Step 2B, it's very important because without that, we cannot really understand how the climate hazards can hit communities, ecosystems, and infrastructure. Here are only some examples how we can look at that. We can look at natural resources like water and energy. We look at the geographical structures, especially when we have slopes or we have coastal systems. We have to check soil structure. And based on that, we have to add another layer, which is spatial specifics for urban limitations and urban needs. It's also the first moment in which we can assign impact for potential for adaptation. It can be, as example, cubic meters of water recharged into aquifers or avoided physical damages. This is super crucial element because this is the moment in which we actually start economic and financial analysis, which are then basic for understanding the impact and basic for providing more finance for those projects that really have the highest level of impact on the very concrete results for climate adaptation. And only as a next step, we actually integrate mitigation options.
This is super important. Again, the experience we get on adaptation to climate change, some emission reducing features, especially for example, especially energy efficiency, might be contradicting adaptation to climate change. So it has to be taken very carefully, step by step, to really understand how to bring the emissions reduction and starting from adaptation aspects first. Next slide, please. And again, as I say, in a snapshot, once we have all the process of investment planning done, we know what kind of projects, investment streams, what kind of barriers exist, what kind of challenges, and where we need really to tackle the problems. We can start financial engineering for the investments bundled as projects. It is important to understand that the financial engineering goes hand in hand with project implementation structure. What we usually see is that we have a project pipeline and we look for financing on the defined projects. It's not enabling the full deployment of options that are at hand. So it's important to do it together, because then we can really activate much more finance. You have here some examples of things that can be done within these two steps, which is final bundling of projects to actually attract the most finance. We can get a list of projects for PPPs. We can establish special purpose vehicles, especially in bigger urban areas, for selected sector or integrated urban area. It enables project finance and climate bonds deployment. We can set financial solutions for repeating similar project types. For example, waste management, water reuse, renewable energy and energy efficiency in the public buildings, or for industry. For that, when we have a lot of repeatable projects, we can actually bundle them and build the credit line or a guarantee for a credit line that is private sector led. Many solutions that can be done here. We can match best implementation and financing partners to leverage both their capacity to technically develop the project and their financial capacity to co-finance. Finally, only as an example, there are a lot of barriers that we need to analyze. If we have a good analysis of existing barriers, and for example, one of them very often happening is the sovereign debt limitations, then we have a good argumentation to look for other financial solutions than only credit. Next slide, please. So from here, I want to go to some examples, because examples are the best to really show what we can do. The first case study is actually the water reuse program, which we are financing together with DBSA, which is regional access entity from South Africa. This project is for South Africa. There are all the municipalities that are interested can be attracted for this solution. The key aspect is the very well structured technical assistance. So there's a big component of technical assistance in this facility, so that really even municipalities that never done it, they can really take advantage of a lot of capacity consultants that are helping them to structure the investments. And only once the investments are structured, then the financial support is deployed. Again, depending on the needs, it can be for more vulnerable, that can be more grant finance, and then for big municipalities that have good financial capacity, it can be other financial solutions. Next slide. Second case study is quite recent project that which honestly I'm very proud we are part of it. It's a pilot project for Green City Kigali. It's the first time when there is the integrated urban approach to the most vulnerable people. So those people cannot really afford any finance. So this is a partnership of several organizations.
there is a great master plan. Each dot that you see here, it's an element of infrastructure which is treated in the integrated manner to ensure all the sustainable infrastructure and nexuses of this infrastructure to work for these communities. And this project is a paradigm shift, and it's going to be scaled up around Kigali, around the whole slopes, mountainous slopes that most of the poor people live. And all the interconnected infrastructure is going to be invested in. What I really like about this project, there is a strong sustainability beyond finance. So we already have clear financial partnering for keeping this project sustainable when the implementation finishes. So it's really something that is going to work for long, and it's going to get a good ownership from the local community. Next slide, please. Just to speed up, because I think I'm already speaking too long. So this is just an example of what we can do. You can see on the visual here that when we think about the flooding protection, especially in urban space, in the coastal area, you can see how we can blend nature-based and gray defenses, how they can protect together, which always is coming as a natural protection being first. And only once these solutions are exhausted, we look for gray infrastructure to accompany. Because again, only thinking about gray solutions, we are actually leading to maladaptation, because we are inducing emissions by the whole value chain of gray infrastructure. And the last slide, please. Another example, there are very well tailored products which can be deployed, as example here, green energy facilities that can be for industry, this can be for municipalities, can be for cities. There are many different variations of those. We can do this kind of tailor-made solutions for cities, and in cooperation, of course, with public banks in the region. We can also cooperate with organizations that source this kind of solutions. In here, you have two which are really specialized in these green energy facilities. The first is EBRD, Green Economy Financing Facility. And the other one, which is very similar, which is EIB Green Eligibility Checker. We can tailor-make this kind of solutions and provide integrated green energy emission-reducing solutions for the country or for the city. So this is it about what I wanted to share. Of course, happy to take any question after the next presentation. Thank you very much. Muchísimas gracias. Thank you so much, Katarzyna. Maybe I just have one question. Considering your positioning and the presentation that you just did, what are or could be your expectations from the people, the institutions that are willing to get accreditation, to get a partnership with the GCF? What do you need from them? Do you need a clear strategy? Do you need a clear enabling process where you would see clearly where you are the most useful, for example, and in which form? And this is linked to another question, but it's a bit tricky for you maybe, but we are now in a process from the GCF of what I would call regionalization, which is bringing the GCF closer to the countries at the national level. So if you can comment in between those two elements, how do you see this working better in the future in that connection between national development banks and GCF? Thank you for this question. So maybe I will start from the second part. What you presented as my role is my previous role. My current role is not yet having a name, but actually my main role is leading cooperation with two countries, which is Colombia and Chile, and supporting cooperation with Bolivia, where we have another person in lead.
So I'm really focusing on these two countries, and we are developing a lot of solutions, and we are discussing in detail with all the interested partners. What we presented here in the snapshot, I can really now dedicate time. We can go much more often for mission, actually, and we are planning now mission to Chile and Colombia to develop also solutions like the ones that you see here. So this direct contact it's really much closer. And I can really understand better what are the needs of specific countries, but I can also help and share this with other colleagues who have focus on other countries in the region. We are all in the same team. The first part of your question, I would say it's difficult to respond. It's more that if the organization is already accredited, that's great because we can deploy more readiness and we can actually develop one of these solutions as needed, as the capacity is given. What is, I think, important in this urban aspect, is that it has to start with the country clear vision on the sectors they want to focus, or giving a free right to decide which sectors we should focus, looking at the localized situation for climate adaptation. And I think for urban areas, this can be much better approach because nationally set targets not often work for all the part of the country, especially big countries in Latin America. So if you take an example of Barranquilla, they might have very specific needs, which are not maybe reflected fully in the NDC and the sector targets, which are the country targets. So I think some flexibility for urban areas to adapt in the integrated manner the way they need it, and the specific geography, hydrology, and you know the type of place they are, I think can be very helpful, not to be really binded only by sectors decided on national level. Thank you, and this is a great transition because I'm giving the floor now to Maurício Guerra. Você é diretor do meio ambiente urbano no Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Não sei se você escutou bem o que a Katarzyna apresentou agora e o pedido que ela fez também aos governos nacionais e aos referentes do GCF no país para abrir a capacidade do nível local de propor também as suas próprias prioridades e abrir oportunidades de acesso a financiamento clima a esse nível de ação. Tenho duas perguntas para você. E sei que elas são complicadas e temos pouco tempo, mas se você pode dar assim uma ideia da sua perspectiva, e em particular na preparação da COP, do sentimento, da puxada que o Brasil quer dar à implementação do Acordo de Paris. Na perspectiva de um governo nacional e considerando que o Brasil está entre os primeiros países a publicar o seu NDC 3.0, como é que as estratégias nacionais podem apoiar a ampliação do financiamento para projetos de adaptação urbana? Essa é a primeira pergunta. E quais seriam as principais mensagens ou orientações, expectativas que os governos nacionais poderiam direcionar aos bancos públicos de desenvolvimento para que atuem de forma mais coordenada como um sistema de vinculação entre os níveis multilaterais, regionais, nacionais e subnacionais? São essas duas perguntas bem importantes para abrir essa nossa conversa, considerando o poder de um governo nacional e o poder de orientação e de influência que vocês têm. Obrigado por juntar-se a nós no último momento. Obrigado. Primeiramente, evidentemente, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui participando desse processo da aliança. Gostaria de agradecer diretamente à FMBV, na figura da nossa querida Gabriela, por essa oportunidade mais uma vez. Carlos, já é uma satisfação estarmos aqui com vocês.
eu não tenho dúvida, Carlos, aqui como representante do Ministério do Meio Ambiente, aqui representando o nosso secretário nacional, Adalberto Maluf, e a nossa ministra Marina Silva, eu não tenho dúvida que os esforços do governo federal, do governo Lula, representado aqui pela nossa ministra, ele foca muito claramente, essencialmente, no processo de adaptação, né? Essa é a COP que vem sendo construída na perspectiva de que a gente reforce a importância da adaptação. Primeiramente, que a gente consiga nessa COP efetivar, né, o fundo de perdas e danos, a estrutura de governança ali assegurada nas COPs anteriores, que possam, de fato, encampar os recursos necessários para que a gente possa transformar as nossas cidades, né? Lógico que isso se soma aos compromissos claros e inequívocos de que nós precisamos continuar a reduzir fortemente nossas emissões e, evidentemente, isso passa por ações enérgicas do setor de energia, no ponto de vista global, né? Mas, então, esse é um importante destaque aqui, que é a questão da adaptação, que é um dos esforços que estão sendo colocados. E, evidentemente, nós vamos precisar, efetivamente, construir um processo também da liderança junto às cidades, compreendendo que o papel das cidades é essencial, sobretudo na adaptação, e nós já temos importantes e bons exemplos no mundo e também no Brasil, da importância das ações das cidades nessa perspectiva de trazer projetos importantes que trazem a adaptação e, sobretudo, a melhoria da qualidade ambiental, né? Então, esse é um outro importante componente. Mobilizar cada vez mais as cidades no cumprimento desse esforço, né? E o terceiro é também uma parte do que o governo federal vem fazendo para que a gente consiga também consolidar, dentro dos recursos públicos disponíveis hoje, uma parcela fundamental para os projetos de adaptação e mitigação, né? E aí eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, antes de tudo, Carlos, a retomada do processo do planejamento climático, a retomada da orientação do desenvolvimento econômico do país para a agenda climática. Nós, assim que assumimos o governo, retomamos esse planejamento climático e estabelecemos a revisão do Plano Clima Nacional. Está sendo elaborado toda a Estratégia Nacional do Clima e sendo elaborado 17 planos setoriais de adaptação dos importantes instrumentos, e aí importantes setoriais que passam pela questão da adaptação, como a saúde, como as cidades e tantos outros elementos aí colocados relacionados à adaptação. E são 7 planos também de mitigação setoriais, né? Então, acho que isso é um esforço fundamental do Estado brasileiro para que a gente consiga conduzir. Isso não termina apenas na estratégia nacional, né? Está sendo elaborado, juntamente com os recursos do GEF, aliás, o GCF, me perdoe, o GCF, 260 planos municipais de adaptação, com ampla articulação, o que a gente vem chamando aqui do federalismo climático, ou seja, né, colocando em execução a estratégia CHEMP, a estratégia que visa de construir de forma associada junto aos estados e municípios, aos outros entes federados do governo brasileiro. Então, dentro dessa estratégia, nós estamos contando com o incremento do apoio dos estados, que não serão apenas 260, mas chegaremos a 575 planos locais ou regionais de adaptação. Então, é fundamental, mais uma vez, a gente primeiro estabelecer a governança climática, estabelecermos o planejamento climático e, evidentemente, não dá para esperar apenas com que isso fique pronto, mas, ao mesmo tempo, a gente vem impulsionando a agenda do acesso aos recursos. De que forma? Né? Então, como vocês sabem, o governo também nacional vem construindo, juntamente com a liderança do Ministério da Fazenda, o Plano de Transformação Ecológica,
esse plano tem dois grandes movimentos. Um é ampliar os recursos de acesso aos recursos de financiamento nacional dessa agenda, e o outro é orientar toda a cadeia produtiva na perspectiva da redução das suas emissões, da sua pegada de carbono. E o efeito prático diretamente a isso foi que nós saímos do fundo clima em torno de 600 mil, 700 milhões ali de financiamento anual para 10 bilhões de financiamento anual. 10 bilhões em 2024. Então, nós aumentamos 12 vezes o recurso em 2023 e 4 vezes o recurso que tinha sido destinado no período de 10 anos. Então, são 4 vezes mais em um ano apenas o que foi gasto em 10 anos do acesso a esse financiamento. Evidentemente, nós temos um esforço enorme, porque temos que mobilizar em pouco tempo a disponibilidade dessas contratações, né? E, evidentemente, o desembolso direto à execução de cada projeto desse. Isso que aconteceu em 2023, né? Além disso, nós começamos a mobilizar também os recursos do orçamento a partir do PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, também da ordem dos bilhões, ali na casa dos 6 bilhões a 40 bilhões de investimentos também em infraestrutura. Fora isso, um outro esforço importante que nós fizemos para acessar esse financiamento, então, também direcionar ele para que esses recursos sejam destinados às cidades. Então, como é que é isso? Nós lançamos em 2024 esse programa que está aqui na minha tela, né, no fundo aqui, que é o programa Cidade Verde Resiliente. Vocês vão ter que concordar que é belíssimo aqui essa logo e essas imagens. Isso não é à toa. Então, o que era esse programa? Articular a atuação, já entrando um pouco até no aspecto da segunda pergunta, articular a atuação dos principais ministérios do desenvolvimento urbano. Então, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades e o Ministério de Ciência e Tecnologia, que atuam diretamente na agenda de desenvolvimento urbano sustentável e articulando aí as estratégias climáticas como orientadoras ao desenvolvimento urbano e ao desenvolvimento ambiental. Nesse processo, a gente vinculou que as ações, as linhas de ações se encontrariam na articulação institucional, ou seja, buscar a articulação desses estados e municípios, além do governo federal, as ações que precisariam ainda corrigir do ponto de vista normativo, né, as legislações que teriam lacunas importantes também a serem construídas, desenvolver projetos e, sobretudo, articular os instrumentos, os mecanismos de financiamento. Então, nós estamos trabalhando hoje com essa espinha dorsal do planejamento, em que a gente precisa ampliar o acesso aos recursos das cidades, para as cidades. E o que nós fizemos imediatamente? Articulamos os 3 principais fundos de cada ministério. O Fundo Clima, o Fundo Pró-Cidades, do Ministério das Cidades, e o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o FNDCT, essa sigla aqui no país, para o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Não faltam siglas também aqui nossas, né? Para apoiar exatamente a academia, né? O desenvolvimento da pesquisa, a tecnologia para isso. E aí foi importante. Já nesse ano, hoje nós estamos com 11,2 bilhões, aumentamos em 1 bilhão e 200 mil milhões, né? O recurso do Fundo Clima, e elencamos todos os eixos que ampliamos, né, as finalidades disponibilizadas para o fundo, em torno das cidades. Então, soluções baseadas na natureza, arborização em áreas verdes, tecnologias de baixo carbono na construção sustentável, mobilidade sustentável e resíduos sólidos. Então, ampliamos essas finalidades dentro do Fundo Clima e que demos um recado importante. A decisão do Fundo Clima também foi o quê? Ampliar as ações de impacto para a adaptação. Então, isso hoje é orientação direta. E nós pretendemos, e ano passado, nós tivemos em torno de 800 milhões disponíveis para a cidade, que as cidades captaram.
O esforço desse ano é que a gente consiga, no mínimo, ampliar para 2,5 bilhões de acesso dos recursos do Fundo Clima para a cidade. E temos essa diretriz clara de que é somente pelo Fundo Clima, tá? Fora os outros aí que eu já mencionei. Que precisamos fortemente apoiar as iniciativas de desenvolvimento nacional, dos fundos de desenvolvimento nacional. Há muito recurso hoje disponível, ainda não acessado pelos estados, né? Há também uma clara, entre os estudos que nós fizemos com o apoio da GIZ, que também identificou uma dificuldade para esses próximos anos no acesso ao financiamento pelos estados e municípios, né, pela diminuição da capacidade de endividamento deles em relação a acessar esses recursos, o que também é um outro problema a ser enfrentado, né? E pretendemos também atuar sobre esse setor. O Fundo Clima tem um componente importante, que ele tem um mecanismo que possibilita que municípios que têm endividamento consigam também acessar os recursos. Mas o esforço também, nós vamos recair nossos esforços para esse ano e orientar também para que municípios que têm dificuldade de pagamento possam acessar os recursos dos fundos dos bancos de desenvolvimento. Então, a outra coisa que a gente tem destacado também dos recursos não reembolsáveis medidas exemplares ou projetos pilotos para que possam ser reforçados, inclusive sobre periferias, áreas pobres da nossa cidade. Então, aprovamos também 25 milhões de recursos para um edital que será lançado para as cidades, com recursos do Fundo Clima, do Ministério do Ambiente e do Ministério das Cidades, ou seja, recursos não reembolsáveis, para apoiar iniciativas de outras soluções baseadas na natureza nas nossas comunidades periféricas, né? Então, apoiaremos no máximo, no mínimo, 10 soluções distribuídas ao longo do nosso país, para que a gente possa também reforçar soluções exemplares em comunidades, né? Então, há hoje, o que eu quero dizer com tudo isso, além disso, a gente também identificou uma necessidade forte de apoiar o desenvolvimento de projetos. Estamos também fazendo um projeto com o apoio do Banco Mundial de montar um acelerador de projetos, né? Uma fábrica de projetos, atrelada ao programa Cidade Verde Resiliente, para que a gente possa, com isso, trabalhar primeiro, né? Com tudo isso que eu estou colocando, ampliar os recursos do governo federal não onerosos para a agenda de infraestrutura urbana, tendo o PAC como um grande contribuidor, ampliar os recursos dos fundos disponíveis para financiamento do governo federal, das três esferas, aí, dos três ministérios disponíveis, diretamente para apoiar as cidades, apoiar também a capacidade deles de desenvolver projetos orientados a esses temas aqui que a gente vem falando da adaptação, e gerar condições de melhoramento das condições financeiras dos municípios para que possa acessar esses recursos. E mobilizar todos os bancos de desenvolvimento do país para que isso aconteça. Então, BNDES, Caixa, os bancos regionais, né, do país, para que a gente consiga, com isso, ampliar o acesso a esses recursos e a capacidade de desenvolver projetos. Então, esses são os esforços hoje direcionados que nós estamos colocando. Para quê? Para que a gente consiga ter esse arranjo adequado, já com os recursos disponíveis, para que a gente consiga, no aumento dos recursos que estão sendo pleiteados junto à COP, né, junto à Conferência das Partes, para que a gente já tenha uma condição de mobilização dos recursos desses projetos de adaptação junto às cidades, já um cenário favorável para que a gente consiga também apoiar, aportar maiores recursos para essas cidades e a gente conseguir fazer as transformações. Isso tudo, gente, porque é a questão de salvar vidas e também promover a qualidade ambiental na nossa cidade. É isso, Carlos. Me perdoe que eu acho que estendi um pouco, mas é um pouco o Não, cenário que nós estamos trabalhando nessa muito questão. obrigado. Não, muito obrigado, porque você falou exatamente o que nós queríamos do lado do governo nacional e vamos passar agora para os bancos subnacionais. Então, para experiências que eles têm, e em particular com dois bancos brasileiros, que eles ficaram a escutar muito, muito bem o que você comentou e o suporte que você vai trazer para eles. Mas só dois elementos que me parece muito importante você também escutar desde o ponto de vista da aliança, dentro desse processo. Bom,
Na COP30, o Brasil vai ser um exemplo. Então, toda essa arquitetura financeira nacional, que a BDE é o corpo, a representação também desse Sistema Nacional de Fomento, que vocês se façam os campeões internacionais da promoção desse sistema. É muito importante. Essa estratégia que você tem, que ela é muito, digamos assim, ela é muito lógica, digamos, para podermos avançar na implementação. Mas é verdade que ainda precisamos, desde um campeão como o Brasil, ter certeza que essa estratégia de empoderamento dos instrumentos de financiamento ao nível regional, essa descentralização do acesso aos fundos e, digamos assim, o suporte ao empoderamento desses instrumentos e dando peso ao papel que eles têm nessa estratégia, é um elemento fundamental nas discussões, tanto nas negociações, na valorização desses campeões nacionais e subnacionais, como na implementação. Esse é o primeiro elemento. Por que estou falando disso? Porque você está falando agora recuperando a agenda do clima. Nós sabemos a história brasileira recente. O que é que isso quer dizer? É, quando tiver outro câmbio político, a política nacional não sendo tão suportiva, não sei como exige o português, suportiva, nós precisamos que uns campeões regionais, uns campeões locais tenham essa capacidade de ir buscar financiamento fora do país e acrescentar os recursos que você obtém ao nível nacional. E esses campeões são os bancos regionais que você tem aqui no país. Toda a nossa dinâmica aqui da Aliança, ela é de trazer esses aceleradores com uma base, uma coluna vertebral, não sei como é que exige em português, nem tampouco, mas dizendo que os aceleradores nacionais são bons, só que se eles não estão localizados dentro desses bancos que têm a capilaridade e a proximidade dos municípios e dos estados, não vamos ir até o passo de acrescentar o acesso aos recursos e, em particular, também as garantias aos projetos que são liderados pelos municípios. Então, você falou exatamente no marco que nós precisamos, com o Brasil mostrando aos outros países como é que pode-se fazer, pode-se agregar forças ao nível nacional. E essa segunda parte, que é dar visibilidade ao que se está acontecendo nos territórios, a capacidade, a oportunidade dos bancos regionais sendo campeões da preparação de projetos, de garantias, de acesso a financiamento acrescentando o que o governo nacional está providenciando, é um elemento fundamental. E com o GCF, hoje, aproximando-se muito mais do nível nacional, você torna-se cada vez mais um articulador. Dando visibilidade a esses atores subnacionais, você permite ao GCF pensar, sim, é cada vez mais relevante eu trabalhar com eles. E talvez, e é uma demanda forte agora do movimento dos bancos públicos internacionais dentro do financing comum, fazemos parte desse movimento, de pedir que esses fundos verticais, como o GCF, o GEF, Fundo de Adaptação, criam um marco de acesso, de acreditação, de acesso aos fundos multilaterais de modo preferencial, quer dizer, os bancos públicos, a engenharia pública, que seja priorizada dentro desse acesso. E você, como governo central, tem muito peso nessa discussão. Com você e com a Catarina, temos esses dois elementos muito importantes agora no novo marco de implementação que o Brasil chamou com a presidência o embaixador, dentro da carta que ele enviou a todas as instituições ao nível internacional, para contribuir a essa dinâmica. E então ficou perfeita a sua contribuição. E
quero agradecer outra vez a sua presença. Katarzyna, thank you so much again. We are releasing you. You can go because I know it's very late now. You can stay, obviously, if you are interested, but we are recording the session, so you will get everything later on. Thank you again if you are leaving, and we'll keep in touch, and we will share the contacts of the new teams and the new responsibilities for each country to the SDBs that are part of the Alliance. Thank you so much again. Maurício, Thank muito you. obrigado outra vez também. Você pode ficar com muita vontade aqui para ouvir o que o BNB e a Bazar vão contribuir no debate e também a Banobras do México. I'm gonna open now the second part of our conversation, the first panel, with the sharing of the experiences from the subnational development banks from Brazil and Mexico. I would like to begin with BNB, Banco do Nordeste, with José Aldemir Freire. Você é o diretor de planejamento, imagino, na tradução em português, do Banco do Nordeste. Muito obrigado por estar aqui. Bom, as perguntas, é importante nós recebemos a sua apresentação e você vai ir em cada elemento da apresentação. Só para os participantes entender, temos 3 perguntas importantes aqui. A primeira é o que é as inovações mais relevantes, mais efetivas que vocês integraram dentro dos processos do próprio banco para financiar a adaptação e um pouco apoiar a luta contra a vulnerabilidade dos territórios. A segunda pergunta é quais são as barreiras, os obstáculos estruturais que vocês encontraram e que limitaram a sua capacidade para ir com mais escala e responder à forte demanda. E a terceira parte é, estamos aqui num grupo. Esse grupo é um grupo para compartilhar as experiências, compartilhar as falhências também, o que não conseguiu, o que se não conseguiu implementar dentro dos processos. E então, quais são as lições que vocês aprenderam dentro do processo e como é que você vê esse intercâmbio entre bancos subnacionais de Brasil, mas também de fora do Brasil, e como é que você podia ser empoderado dentro desse processo? São essas 3 perguntas. Agora vou deixar a você começar a sua apresentação. Obrigado outra vez por estar conosco e agora você tem a fala. Muito obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Eu vou tentar responder as suas perguntas, as indagações, dentro da minha apresentação, certo? Eu espero... Eu tenho quantos minutos? Digamos 10, 12, máximo. Ok, tá, obrigado. Próximo, por favor. Próximo slide. Então, primeiro, uma breve apresentação do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste do Brasil, ele é uma instituição múltipla, portanto, ele não é apenas um banco de desenvolvimento, ele é também um banco comercial. Ele é uma sociedade anônima de economia mista, ele é uma empresa de capital aberto, embora o seu principal acionista seja o governo federal. Ele foi criado em 1952, portanto, ele já tem mais de 7 décadas de existência. Ele é um banco de desenvolvimento regional, portanto, ele é voltado para uma parte do território brasileiro, e ele financia a produção, ele financia o consumo e ele financia a infraestrutura nessa área de atuação. Próximo slide. O Banco do Nordeste é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, né? Nós não somos o principal banco de desenvolvimento, mas de desenvolvimento regional entendido como alguém que atua em partes do território nacional. Nós administramos o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. O Brasil tem fundos constitucionais criados na Constituição de 88, voltados para o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas do país, notadamente o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte, e nós
administramos um desses fundos que é voltado aqui para a região. Nós temos 2 grandes projetos, né, programas de microcrédito produtivo orientado, né, que a gente chama de Crédito Amigo, que é um programa voltado para o microcrédito urbano, e o Agroamigo, que é um programa voltado para o microcrédito rural. Esses são os 2 maiores programas de microcrédito produtivo orientado do Brasil e situam-se, sem dúvida nenhuma, na lista dos maiores programas do mundo. A gente operacionaliza ou estamos estreitamente articulados com programas do governo federal, como, por exemplo, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, o PNPO, o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é um grande guarda-chuva dos projetos de infraestrutura da União, o Programa Acredita, que é voltado para crédito para a população de baixa renda, que estão dentro do cadastro único, né, que é aquele cadastro de pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente do país, a Nova Indústria Brasil, programa do governo Lula para fortalecer a indústria brasileira, o plano de transformação ecológica e uma série de outros planos nacionais. Então, a gente faz crédito, mas a gente faz crédito também articulado, né, com o programa do governo federal. E nós somos também um maior gestor de ativos de terceiros das regiões Norte e Nordeste. Próximo, por favor. Nós temos quase 6 milhões de clientes, nós representamos 9,4% das agências bancárias da nossa área de atuação. Aí no mapa aí você tem a nossa área de atuação aqui no Brasil. Mas nós respondemos por metade do crédito de longo prazo para a indústria e o comércio da região e respondemos por quase metade do crédito de longo prazo, né, para o setor rural e agroindustrial. Nós atuamos em 2.074 municípios, temos próximo de 300 agências e um pouco mais de 700 unidades dos 2 nossos programas de Agroamigo e Crédito Amigo. O próximo. Nessa questão do financiamento climático, de 2018 até 2024, nós financiamos aproximadamente, só nessa área de transição energética, de geração de energia, aproximadamente 41 bilhões de reais. Em torno, seria algo equivalente a 7 bilhões e alguma coisa de dólares. Nós temos uma forte atuação na geração de energia eólica, na geração de energia fotovoltaica centralizada, ou seja, aquelas grandes usinas de geração de energia solar, e também temos uma presença forte na geração de energia solar distribuída, que é basicamente aquela energia gerada a partir dos telhados da residência, dos imóveis rurais ou dos imóveis comerciais. Mas nós atuamos também numa série de outras linhas voltadas aí também para o desenvolvimento sustentável, né? A gente financia a transmissão de energia, o Nordeste vem se consolidando como um grande espaço, né, exportador de energia renovável do Brasil, então nós ajudamos também a transmitir essa energia, estamos entrando fortemente no saneamento básico, investimos em distribuição de energia, também temos vários investimentos em logística, né, e aí logística desde portuária, aeroportuária, rodovia e ferrovias, atuamos em gás natural, iluminação pública e estamos entrando agora também no financiamento de biocombustíveis, notadamente na produção de etanol de milho, né? A região tende a despontar nessa área e nós entramos no financiamento dessa área. O próximo, por favor. Essa aqui no mapa aí nós temos a localização dos nossos investimentos, né? Então a gente de 2018 dos quase 41 bilhões de reais, cerca de 21 bilhões foi em energia eólica, próximo a 18 bilhões em energia fotovoltaica e cerca de 1 bilhão e 800 em geração distribuída, notadamente geração solar. Próximo.
E aqui os sistemas de fotovoltaico de mini e micro geração distribuída. Aqui também a gente tem uma ampla, financiamos cerca de 2,5 bilhões e quase 35 mil unidades de geração distribuída na região. Próximo. Então, só para chegar aqui, ou seja, nós temos uma ação nessa área de transição energética bastante concentrada na geração de energia renovável, notadamente eólica e solar, porque a região do Nordeste se consolida como um grande polo gerador dessas energias. Nós temos atuado principalmente com o nosso principal fundo, que é o FNE, mas esse fundo atende a todas as atividades econômicas da região e ele tem sido insuficiente. Então, nós temos buscado outras fontes de recursos com entes internos, notadamente BNDES, FINEP, para ajudar na operação interna, mas temos buscado recursos internacionais para complementar os recursos que nós temos nacionalmente. Então, nós temos uma linha de crédito rotativo com a CAF para microcrédito, para micro e pequenas empresas, para infraestrutura sustentável da ordem de 140 milhões de dólares. Temos uma linha que nós tomamos em 2023 de 150 milhões de euros com uma FD para infraestrutura sustentável. Aqui nós aplicamos basicamente em geração. E nós estamos com mais 3 linhas em processo de andamento, a maioria deles já aprovada na COFIEX, que são 300 milhões de euros, 300 milhões de dólares com o NDB para energia, saneamento e transporte, 67 milhões ali do BID com o CIF para geração renovável, eficiência energética e modernização da transmissão de energia, e mais 530 milhões de dólares com o Banco Mundial e o CIF para descarbonização industrial, transição energética e infraestrutura de suporte. Então, só aí nós temos aproximadamente cerca de 1 bilhão, né, de dólares que a gente está ou em andamento ou encaminhando para os próximos, para a contratação até o final desse ano. E aí a gente faz blended finance com esses recursos, mais a disponibilidade dos nossos recursos internos. O próximo. E ainda tem também, a gente faz também operações, né, cooperações técnicas com essas mesmas instituições. À medida que a gente vai pegando os recursos reembolsáveis, a gente pega algumas tranches aí não reembolsáveis, 300 mil euros com a FD, 750 mil dólares com o BID, para estruturação de uma unidade aqui no banco de elaboração de PPPs e concessões voltadas para os entes subnacionais aqui da região. 1,5 milhão aí com o CIF para estruturação de projetos de PPPs de energias renováveis, 3,5 milhões de dólares aí com o Banco Mundial e mais 1 milhão aí com a FD, DFCI e AIC num programa também nacional de ação climática urbana. Então, a gente tenta, à medida que a gente capta recursos reembolsáveis, pegar alguns recursos não reembolsáveis que a gente possa fortalecer a nossa atuação aqui. Próximo. E aí, já caminhando para o final, quais são as nossas grandes barreiras estruturais e lições aprendidas? Próximo. Então, barreiras. A gente não tinha uma área que eu tinha uma área muito débil voltada para financiamento ao setor público. A gente está recompondo essa área nossa interna para voltar a operar financiando diretamente ao setor público. Um dos grandes desafios, esse aí é significativo, talvez um dos maiores deles, na questão de você captar recursos para a transição energética, é a questão do hedge cambial. Porque geralmente vocês são financiamentos de longo prazo, né? Se você imaginar aí para a energia, é 15, 20 anos. Para saneamento básico, às vezes você tem financiamentos, as nossas linhas aqui chegam a 34 anos, e aí é muito complicado você tomar crédito em moeda internacional sem uma proteção cambial. E quando você faz essa proteção cambial para longo prazo,
Ou você não consegue no mercado alguém que faça essa proteção tão longa, ou essa proteção tão longa acaba ficando muito cara e inviabilizando os recursos. Então, os multilaterais geralmente têm uma oferta de crédito a custo muito barato, mas quando você internaliza, acaba sendo complicado. Outro obviamente, que os novos requisitos do mercado de sustentabilidade, mas os próprios requisitos dos bancos laterais para aplicação desse recurso é um desafio. Assim, não é fácil você tem todos esses recursos disponíveis, mas eles vêm com uma série de requisitos de aplicação, de acompanhamento, que você exige que uma instituição financeira, não é qualquer instituição financeira que consegue fazer essa captação e o acompanhamento adequado desse recurso. O time burocrático das captações externas é outro desafio. Ninguém consegue captar com multilateral em menos de 24 meses. É 24, 30 meses que você entre, né, você começar a liberar os recursos para os tomadores finais. Municípios pequenos e estados também têm dificuldade de acessar esse crédito, sobretudo municípios pequenos, não só do ponto de vista de garantias, mas também do ponto de vista de capacidade. E também você precisa de gestores conscientes aí, precisa avançar na conscientização dos gestores na urgência da implantação de soluções de resiliências climática. E aí, eu vou botar 2 desafios que não estão aqui. É a questão que você precisa agregar valor a essas energias produzidas. A gente tem uma preocupação séria aqui no Nordeste para a gente não virar um grande produtor de energia renovável, mas não agregar valor a essa energia. Não, é você importar todos os equipamentos e depois você exportar energia verde e barata para outras regiões e não agregar valor a ela. Então, essa é uma preocupação nossa. Outra preocupação nossa é o impacto social desses empreendimentos de energia renovável. É energia renovável, é interessante, é sustentável, mas tem um impacto social nas comunidades locais que precisa também ser mitigado e ser levado em consideração. O próximo, por favor, e aí já chegando para o final, é que a gente precisa, então, fazer uma transição. A transição energética ela não pode ser apenas você sair da matriz suja para uma matriz limpa. Você precisa fazer isso, fazendo inclusão social das comunidades locais. Não adianta você botar aqui grandes usinas de geração solar e eólica e isso não dialogar com as comunidades locais e com o bioma local, incentivar a economia de baixo carbono e reduzir as desigualdades regionais. Acho que o grande desafio é também a região, e aqui eu digo muito por a gente ser um grande produtor de energia renovável, nós não queremos ser apenas um exportador de commodity verde para o resto do Brasil ou para o mundo, por exemplo, quando vier aí uma leva de hidrogênio, os investimentos em hidrogênio verde. Nós queremos que a gente agregue valor a essa energia, que é a montante, que é a jusante dessa produção energética verde. Muito É obrigado. isso. Muito obrigado, Carlos. Muito Desculpe a obrigado. demora. Não, tudo bem. Estamos numa conversa entre o grupo e é importante irmos no detalhe também e no posicionamento de cada um. Você abriu aqui a conversa e vamos ir também com a Bazar, aproveitando também das experiências deles. Só uma pergunta, antes de passar a palavra para a Bazar. Você financia muito a transição, mas cadê a adaptação? Como é que você vê hoje o papel do BND nessa temática que é muito complicada, muito mais complicada que o financiamento da transição? Não sei se você tem uma estratégia particular na discussão com os multilaterais, etc., ou nos próprios mecanismos e recursos próprios que vocês têm. A gente está agora, tem um dos financiamentos que a gente tem ali com o BID para descarbonizar o setor da região, assim, não é para gerar novas energias. Então, a gente tem alguma coisa discutido aqui. Temos agora temos um projeto agora do BID Invest, voltado para a questão que o governo federal lançou, voltado para a questão de
de reflorestamento e recuperação de solos e tal. A gente está analisando, a gente participar desse projeto, e a gente tem avançado na questão de saneamento. A gente também, é outra discussão, a gente não tem condições pela própria dimensão, pelo próprio tamanho do banco, de assumir todas as nuances, né, do financiamento climático. Então, a gente vai acabar se consolidando mais nessa área voltada para a geração, para a parte de combustíveis renováveis, para a parte de saneamento e talvez para um pouco aí a gente está estudando aí na área de mudança de solo, recuperação de caatinga. Essa parte de, por exemplo, adaptação das cidades, talvez a gente entre muito mais como estruturador de projetos que a gente vai ter do que exatamente como financiador final. A gente acha que tem outras instituições financeiras nacionais capazes e mais adequadas do que a gente para atuar isso. Então, não é que a gente a gente não tem perna e a gente acha que dentro do mercado local, o mercado brasileiro já tem, e o mercado do setor público, bancos públicos, já tem um razoável distribuição, mais ou menos, de papéis, do quais a gente não vai assumir todas as possibilidades. A gente vai se restringir, de fato, a alguns elementos, e outros vão deixar que outras instituições financeiras públicas ou privadas assumam, mas notadamente instituições públicas. Obrigado, José. Vamos passar a palavra agora para a senhora Ana Paula Bulhões Moitinho, que vai compartilhar como diretora do Banco da Amazônia, Bazar, a sua experiência de financiamento. Ana Paula, bom dia, que aqui já está sendo noite, mas muito obrigado por fazer parte aqui da conversa. Eu gostaria de fazer as mesmas perguntas para você, com esse eixo de testemunha desde a Amazônia, que vai receber a COP, que tem muita atenção nesses programas que você está apoiando, e sei que você tem uma experiência nesse financiamento da adaptação, e que tem, então, um discurso também complementar do BNB. Agora a fala é vossa, muito obrigado por estar conosco e já pode começar a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui, é um prazer o Banco da Amazônia participar, né, desse fórum, é um fórum importante para que constantemente estejamos trocando, né, opiniões, e assim que nós possamos ter ações em conjunto para cada vez mais propiciar um desenvolvimento econômico, né. Então, podemos passar a apresentação? Podemos, já falou, né, aqui. Bem, antes de mais nada, é importante também, assim como o BNB falou, nós somos um pouco parecidos, né? O Banco do Nordeste atua na região do Nordeste e o Banco da Amazônia é o principal banco do governo federal para implementação de políticas públicas na Amazônia, né? O nosso objetivo aqui é desenvolver a nossa Amazônia, né? Fornecendo crédito para a sustentabilidade, fazendo com que as atividades produtivas sejam sustentáveis. E assim nós atuamos principalmente na Amazônia Legal. Temos um ponto, uma assessoria em Brasília e um ponto em São Paulo, mas o nosso foco de atuação é na Amazônia, principalmente para crédito, né, de desenvolvimento. Atuamos também com créditos para saneamento, infraestrutura, microcrédito, enfim, estamos totalmente alinhados à política de desenvolvimento do governo federal, aos objetivos de desenvolvimento sustentável, ao plano de transição ecológica, né, que o Maurício falou aqui. Então, nós somos um braço do governo federal para atuar nessa riquíssima região, né. Aqui nós temos 2.900 empregados, em torno de 1 milhão de clientes, temos uma capilaridade em torno de mais de 120 agências para atuar nesse território, temos uma carteira de crédito em torno de 55 bilhões, tá? O ano passado,
nós disponibilizamos para crédito de desenvolvimento quase 16 bilhões, e aqui a gente está falando de crédito para o desenvolvimento, né, da Amazônia. Aqui nós operamos muito, priorizamos operar com micro, mini, né, e pequeno porte, que a nossa região precisa desse desenvolvimento. Então, nós tivemos 53% do nosso volume de crédito destinado para esse público. Um outro ponto também de destaque é que nós priorizamos também conceder crédito para as comunidades tradicionais, né, os indígenas, os quilombolas, e nesse quesito nós tivemos um incremento significativo no ano passado de 186, em torno de 186%, né, que mostra o compromisso do Banco da Amazônia com desenvolvimento regional. Logicamente, a nossa região aqui ela é riquíssima, mas nós enfrentamos, né, digamos assim, vários desafios aqui nessa região. Pode passar, por gentileza. Próximo slide. Aqui a gente tem alguns pontos, né, de destaque, de atuação. Então, nós atuamos aqui em uma região, né, com alto potencial, né, que é a nossa região amazônica, e é uma região fundamental, não só para nós do Brasil, mas para toda a população do mundo, né, para o planeta. Então, de fato, precisamos agir em conjunto, e aí eu falo em conjunto de maneira global, né, com a preservação da Amazônia, a sustentabilidade aqui. Então, todos os esforços em conjunto são importantes, né, para que a gente possa desenvolver a nossa região. Então, a gente trabalha aqui com protagonismo, por o banco conhecer a região e estar aqui com muito tempo, né? O FNO, Fundo Constitucional do Norte, né, é um dos programas, né, fontes que o governo federal criou justamente para ter recursos acessíveis para a população, assim como o Banco do Nordeste tem o seu fundo específico, né? Nós temos aqui, e o banco tem aplicado na totalidade, superado, inclusive, a totalidade de aplicação, né, desses recursos, como eu falei para os senhores, sempre priorizando os mini e pequenos, mas aqui nós trabalhamos também com grandes projetos de infraestrutura, de saneamento, né, de energia, que são projetos relevantes, né, para o desenvolvimento do nosso país, da nossa região, e sempre priorizando também aspectos, né, relacionados ao ESG, de responsabilidade social e ambiental. Tá. Um outro ponto também que nós trabalhamos muito relacionado também às comunidades locais, né, de forma a gente propiciar impactos positivos. Como eu falei para vocês, aqui a gente teve um incremento significativo também de investimentos para as populações tradicionais. Um ponto também que é importante é investimentos no cooperativismo, na assistência técnica, né, que é fundamental para que nós tenhamos sucesso. Enfim, o banco ele tem feito, digamos assim, muitas ações e propiciado recursos para que a gente possa, de fato, impulsionar, né, a bioeconomia. Assim como o Banco do Nordeste, nós temos algumas parcerias aqui institucionais relevantes. A FD, nós estamos também com recursos voltados para a bioeconomia, o Banco Mundial também, principalmente para a questão de energia. No Banco Mundial, a gente está discutindo, inclusive, também aspectos sociais relacionados também à comunidade, de que forma a gente pode qualificar, né, digamos, uma parcela de pessoas para ingressar no mercado de trabalho, e esse é um ponto que o banco tem tido atenção também, nos recursos que nós, digamos assim, que nós disponibilizando, quais são os impactos sociais, né, e ambientais que esses projetos estão trazendo. Operamos também muito com microcrédito, né? O nosso Base Acredita, que é um programa impulsionado pelo governo federal para atender os pequenos empresários. Isso é muito importante para que a gente possa, né, também direcionar crédito para nossas cidades, para populações menos favorecidas, né? Que o nosso objetivo aqui é com que essas populações tenham maior renda, né, maior sustentabilidade, e ajam de forma, digamos assim, responsável ambientalmente também, e esse é um foco que a gente trabalha também, né? As parcerias institucionais a gente já falou, né? E aqui também o banco trabalha
é muito relacionado à política do governo, né? Como eu falei para os senhores. Então, a gente tem um alinhamento tanto com o governo federal, com as políticas do governo federal, quanto as questões dos estados, o que é importante também é fazer para aquele estado. Então, no âmbito de atuação do FNO, que é o nosso principal recurso, discutimos muito qual é a melhor forma, né, de aplicação desses recursos. Aqui, com relação a nossa agenda ESG, só demonstrando o nosso compromisso aqui, em 2024, nós tivemos 10 bilhões investidos para os municípios de baixa renda, né, que é justamente para a gente combater as desigualdades desigualdades regionais, né? E esse foi um crescimento de quase 14% para esses municípios. Linhas verdes também, né, que é um ponto importante, tivemos 15% de incremento, quase 8 bilhões aplicado em linhas verdes. Municípios localizados na área de fronteira, que é um direcionamento também, né, do nosso governo federal, aqui nós aplicamos 4 bilhões em municípios de área de fronteira, e tivemos um incremento de quase 47%, então foi um incremento significativo, né? Investimentos na agricultura familiar é outro direcionamento também do nosso governo federal, importante investir, né, no microagricultor, para que ele se desenvolva, para que ele haja de forma sustentável, tenha sustentabilidade dos seus recursos. Aqui nós tivemos um incremento muito expressivo de 72%, e aqui no banco a gente tem dado grande foco, né, para implementar os recursos do Pronaf. Outra questão também que tem sido dado muito ênfase no governo é as questões de diversidade, né? E aí essas questões de diversidade, tanto da ótica, né, de concessão de crédito, para que a gente tenha linhas específicas para mulheres, quanto de programas internos, inclusive capitaneados pela Secretaria de Governança das Estatais, onde nós temos ações específicas de diversidade dos órgãos públicos, tá? E aqui, com relação ao crédito para mulheres, do programa Base Acredita para Elas, nós tivemos um crescimento significativo de 177%, né? Então, isso mostra o compromisso do banco em avançar nos quesitos da agenda ASG. Podemos passar. Aqui nós temos as diretrizes da agenda ASG, principalmente voltada para o aspecto ambiental, tá? O banco tem um amplo programa da agenda ASG, que prevê questões internas, né, de diversidade, de inclusão, de governança, e aqui, em função do tempo e do foco do que nós estamos tratando aqui mais da parte ambiental, né? E aqui os focos da nossa atuação é bioeconomia, transição energética, infraestrutura verde, agropecuária sustentável, né? E finanças sustentáveis. E aqui em bioeconomia, então, nós temos financiamentos específicos para a cadeia produtiva, né? Por exemplo, cadeia produtiva do açaí, óleos essenciais, castanha do Brasil. Aqui também nós temos um convênio com a AFD, né, justamente para incrementar esse volume de recursos aqui para a bioeconomia, tá? Em função do tempo, eu não vou falar de todos, mas também a gente tem essa questão, assim, finanças sustentáveis, né, estamos trabalhando com isso, e não voltado apenas para a estruturação de operações de crédito, mas aqui nós temos também uma parcela de recursos, né, da área financeira, da tesouraria, da mesa do banco, que serão destinados para papéis privados com foco em ASG, que mostra também o compromisso do banco em todas as frentes, né? Não só relacionada à operação de crédito direta, mas em todos os outros instrumentos financeiros, né? Enfim, a nossa agenda ASG, ela está totalmente relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao plano de transição ecológica aqui, né? Que a gente faz, digamos assim, todo o esforço, e a nossa missão, de fato, é desenvolver, né, a nossa região e o banco, digamos assim, isso é uma coisa muito latente em todos os empregados, essa missão e responsabilidade da nossa empresa com relação à sustentabilidade. Podemos passar.
Aqui nós temos um case de sucesso relacionado à pecuária, né? A gente sabe que é uma atividade importante, só que é uma atividade também que nós precisamos ter um cuidado e precisamos dar sustentabilidade. Então, o banco, ele formou, né, um produto e está em fase de expansão, que é justamente para tornar a pecuária numa atividade mais sustentável, né? E aqui a gente tem vários aspectos, a gente trabalha o aspecto socioambiental, né, de intensificar, dar maior sustentabilidade, atentamos para essa questão de regularização ambiental, também o desmatamento zero e redução de áreas degradadas. A questão técnica, ela é fundamental, né? A capacitação desses produtores, a assistência técnica integral, o monitoramento também, porque esse é um produto que nós temos metas, né, para quem recebe o crédito, de melhoria de sustentabilidade. Então, aqui tem todo um monitoramento, né, que é feito. E também acaba dando uma melhor renda, né, digamos assim, para esses clientes, né, ao trabalhar de maneira mais sustentável, com apoio tecnológico melhor, com certeza teremos mais performance e um produto também mais aceito no mercado, porque hoje em dia, né, a população, né, digamos, as pessoas físicas também estão preocupadas com a qualidade desse produto, né, e é uma questão que a gente tem também que cada um trabalhar, né, em fomentar essa cultura sempre, né, digamos, da sustentabilidade, para que esses quesitos de sustentabilidade estejam não somente na nossa empresa, mas também nesse quesito de educação, né, das populações que nós trabalhamos, tá? Aqui, eu não vou me deter a detalhes, mas nesse produto aqui, nós classificamos os produtores, né, em níveis, né? Então, temos um nível inicial, né, de acordo com o nível de degradação de pastagem, de tecnologia e orientação técnica que esse produtor tem, né, até um nível avançado, onde ele vai ter, digamos assim, uma menor degradação, ele vai dominar tecnologias mais robustas e possuem conhecimento técnico. Então, a ideia é que nós possamos fazer migrações com esses clientes, né, e mesmo os que estão em níveis avançados, que eles possam ter, digamos, maior produtividade e maior sustentabilidade. E aqui nós já temos casos, né, de comparação de áreas degradadas no início do projeto, né, com o andamento do projeto, a gente ter tido, de fato, essa redução, né? E esse é um produto que a gente está trabalhando e a gente fez um projeto piloto, estamos expandindo, tá? Esse, digamos, é o nosso case aqui que eu queria apresentar para vocês, né? Que eu acho que é importante a gente dar sustentabilidade. Aqui, barreiras estruturais, logicamente, o Banco da Amazônia desempenha um papel crucial aqui na Amazônia. A gente sabe que aqui nós temos uma série de desafios, né? Uma região grande, né? Territorialmente, com dificuldades de infraestrutura, muitas coisas já foram melhoradas em infraestrutura, mas tem muito a avançar também, né? Aqui nós temos um desafio, conseguimos algumas captações, como eu falei para vocês, estamos trabalhando, mas o custo de captação é algo que nos preocupa também. Nós temos trabalhado fazendo mix, né? Por exemplo, o FNO, ele tem um certo custo adequado, né, para a gente chegar com esse crédito para os pequenos, para populações mais necessitadas. Então, nós temos procurado fazer mix, né, mas, de fato, o custo de captação, eu entendo que é uma coisa que nós poderíamos trabalhar em conjunto para que chegue um crédito, digamos, com custo mais acessível e mais adequado para o tomador final. E aqui a gente ainda tem também os custos de mitigação dos riscos cambiais, né, que, por sua vez, acabam trazendo, digamos, um maior custo. Como eu falei para vocês, tem a questão de desafios da infraestrutura, logística aqui na nossa região, né, então isso é importante que a gente invista nesses projetos, né, de infraestrutura aqui. Assistência técnica é um ponto que todos falaram e é fundamental, né, que a gente colocou aqui como barreira, mas também casos de sucesso,
que nós precisamos, de fato, investir na assistência técnica para que, de fato, possa haver, digamos, esse desenvolvimento adequado e que a gente possa ter toda essa produtividade, né? Assim como já foi falado aqui por outros, nós precisamos também de recursos não reembolsáveis, né? É muito importante isso. Podemos seguir para o próximo slide. Aqui lições compartilhadas, estruturação de parcerias, como nós falamos, né, AfD, Banco Mundial, é muito importante a gente ter essas parcerias, a gente ouviu aqui a possibilidade de uma outra parceria, então é importante cada vez mais avançarmos nessas parcerias e ver também essas questões de custos dessas parcerias, porque os recursos dos fundos constitucionais, do FNO, no nosso caso aqui, né? Ele é muito importante, mas ele não é suficiente para tudo que precisa ser feito na região. Então, é muito importante essa questão e essa solução, né, de mix de fontes e de ter essas parcerias de captação é uma interessante aqui. Né? Como a gente já falou aqui, essa questão dos bancos de desenvolvimento está muito ligado às diretrizes do seu governo federal, né? E aqui Banco do Nordeste, Banco da Amazônia tem essa missão muito forte, né? E essa é uma lição que a gente precisa, porque nós temos que ter total sintonia com as ações do governo, com os objetivos de desenvolvimento social, desenvolvimento que cada país precisa. Então, isso é importante. Parcerias público-privada, o banco tem avançado nisso, isso é importante, né? Até para a gente mitigar problemas infraestruturais, são investimentos significativos, daqui na qual entram vários bancos participando, e tem uma série de quesitos, né, de aspectos ASG para serem cumpridos também nessa parceria, o que é importante. A assistência técnica é importante, é importante a gente, digamos, investir, nós temos investido e procurado parcerias aqui também, aqui nós temos recursos externos também para assistência técnica. O outro ponto é a estruturação de fundos de garantia, a gente sabe que atua numa região, né, que, por sua vez, o risco de crédito, digamos assim, ele é mais acerbado, né? E o banco tem feito toda a gestão para mitigar o risco de crédito, a gente sabe que é um desafio para os bancos de desenvolvimento, porque ao mesmo tempo que nós temos que propiciar desenvolvimento, a gente acaba, né, pela natureza das operações, tendo um risco de crédito maior, mas nós temos que cumprir, logicamente, todas as regras, né, impostas pela supervisão do sistema financeiro nacional, que são necessárias, né? Então, todo no quesito de capitalização, né? E o Banco da Amazônia ele tem tido sucesso nessa questão de equilibrar os resultados sociais com os resultados financeiros, porque nós sempre precisamos aliar essas duas questões, né? Então nós temos investido com muita força, né, no mini, no pequeno, e temos dado resultado e temos controlado também a nossa adaptação, né? Então temos assim vários projetos relacionados nesse quesito, projetos relacionados também ao saneamento básico nas cidades, de infraestrutura, né? Então são essas questões que a gente queria compartilhar com vocês e desafios principalmente relacionados à captação, né? Novos funds, né? Para que a gente possa direcionar aqui para o desenvolvimento da região a custos acessíveis. Então, era isso, a gente agradece muito, né, participar aqui e a troca de experiências. Obrigado, Ana Paula. Ficou muito clara a apresentação e as conclusões. E para a captação de recursos, temos a CAF aqui que vai falar. Talvez temos como encontrar umas novas parcerias ali com a Elizabeth, a ver. Sem pôr a pressão para a CAF. Temos outra experiência agora, tenemos outra experiência agora de México, que nos viene de México con Banobras, y tenemos a Virni Priscila Gutiérrez Gómez, que es director de análisis de business
estoy traduciendo al mismo tiempo, ¿ah? Y de estrategia de sostenibilidad, perdón. Puede empezar su presentación, nos va a dar un poco un punto de vista diferente, que tenemos ahora menos Brasil y más América Latina, y por favor puede empezar y compartir su experiencia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer de manera importante la invitación que hace la Alianza de Bancos de Desarrollo Subnacionales de América Latina y el Caribe para que Banobras pueda compartir con todas y todos ustedes lo que hemos estado haciendo en materia de financiamiento y en particular en el impulso a infraestructura sustentable, a infraestructura que permite contribuir a la adaptación y a la mitigación climática. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Primero, brevemente, quisiera, a manera de introducción, destacar un punto importante. Todos y todas sabemos que el cambio climático es una realidad, pero hay un dato que quisiera compartirles y es el que muestra el reporte de riesgos globales 2025 del Foro Económico Mundial. Como se puede observar en esta lámina, si se considera un horizonte de 2 años, hay riesgos importantes a nivel global en materia ambiental, y si este horizonte se amplía y se considera un mediano plazo, es decir, unos 10 años, podemos ver que los principales riesgos a nivel global están relacionados con temas ambientales. Esto requiere un llamado a la acción tanto de los diferentes actores y por supuesto de los bancos y los bancos de desarrollo. Ahora, ¿cuál es la función que tenemos como bancos de desarrollo para poder contribuir a mitigar estos efectos del cambio climático? Como lo podemos ver en la siguiente lámina, los bancos de desarrollo podemos llevar a cabo una acción transformadora en materia climática. ¿Cuál debería ser el papel de la banca de desarrollo en estos temas? Por un lado, el promover inversiones en sectores prioritarios que contribuyan a una economía sostenible. También los bancos de desarrollo tenemos la posibilidad de poder impulsar la movilización de recursos para el desarrollo de infraestructura sostenible y de infraestructura resiliente que permita a las distintas regiones estar mejor preparadas ante los efectos del cambio climático. Ahora, esto se puede llevar a cabo a través de diferentes acciones. Por ejemplo, a través de generar incentivos para que se pueda estar impulsando infraestructura con componentes de adaptación o mitigación. Algunos de los ejemplos pueden ser el tener programas con condiciones financieras preferentes. En Banobras tenemos un caso que en unos momentos un programa en particular que en unos momentos voy a presentarles con más detalle. También existe la posibilidad desde la banca de desarrollo de poder trabajar en colaboración con otros actores para que se puedan atraer nuevos inversionistas y nuevas fuentes de financiamiento para la adaptación climática. Y por supuesto, el brindar asistencia técnica y financiera, que siempre es un valor agregado de los bancos de desarrollo. Particularmente, ¿qué es lo que estamos haciendo en Banobras? Primero, quisiera comentar que Banobras es el cuarto banco del sistema bancario mexicano y el primero de la banca de desarrollo por su tamaño de la cartera directa. En México hay 6 bancos de desarrollo, cada uno tiene un sector de atención por mandato. En el caso de Banobras está enfocado 100% al financiamiento de la infraestructura y la provisión de servicios públicos. Y tenemos 3 líneas de negocio a través de las cuales canalizamos financiamiento para el desarrollo de infraestructura. La primera es el financiamiento a estados y municipios. También tenemos el financiamiento a proyectos. En esta línea de negocio se llevan a cabo los proyectos a través de esquemas de Project Finance principalmente, y también se da financiamiento al sector público federal. Para cada una de estas líneas de negocio tenemos distintos productos y servicios. Dado que este foro se enfoca en la adaptación urbana, quisiera enfocarme un poco más en la parte de estados y municipios.
sin dejar de mencionar que por el lado de proyectos también financiamos proyectos que contribuyen a la adaptación, como son proyectos en el sector hídrico. Ahora, particularmente para estados y municipios, quisiera compartirles un dato para el caso de México. De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024, en México 11% de los municipios son vulnerables al cambio climático. Es decir, son municipios que requieren poder contar con la infraestructura que les permita estar mejor preparados para poder hacer frente a los efectos del clima. Y es aquí en donde Banobras tiene un programa importante, que es el programa de financiamiento Banobras FAIS, el cual está enfocado en municipios con niveles de marginación medio, alto y muy alto. ¿Qué es lo que este programa permite? Permite empaquetar a municipios de un mismo estado, de una misma entidad federativa, para que estos municipios puedan tener recursos financieros y llevar a cabo obras de infraestructura básica, como son proyectos de drenaje, electrificación, agua potable, alcantarillado, pavimentación. Como sabemos, las soluciones en materia de adaptación pueden adoptar muchas formas y sin duda alguna, una de estas formas es el poder brindarle infraestructura a los municipios más vulnerables. Y es de esta manera en la que el banco también busca que los municipios que más lo necesitan estén mejor preparados en esta materia. Hemos tenido resultados importantes, se han canalizado recursos por 315 millones de dólares para municipios en distintos estados del país. Hemos beneficiado a 290 municipios y de estos 45% tienen grado de marginación medio, alto y muy alto. Ahora, también se han beneficiado a 3.5 millones de personas, de las cuales poco más de la mitad son mujeres. Y este tema también es importante. El tema de género no lo podemos dejar de lado cuando hablamos de adaptación, porque sí existe un impacto diferenciado entre mujeres y hombres cuando se habla de cambio climático o cuando se habla de temas de adaptación. Tenemos también otro programa que queremos mostrarles, a través del cual el banco puede dar financiamiento. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Que es la posibilidad que tiene Banobras para dar financiamientos con condiciones preferentes. Cuando los proyectos tienen criterios ambientales, sociales y con perspectiva de género, el banco tiene la posibilidad de brindar una mejor sobretasa para que los proyectos puedan llevarse a cabo. Ahora, lo que se requiere es que estos proyectos se encuentren en 3 sectores estratégicos para la institución. ¿Cuáles son estos sectores? La infraestructura sustentable, la infraestructura para el desarrollo urbano y la infraestructura para reducir brechas de desigualdad. Aquí también nosotros consideramos los proyectos que tienen algún componente de género. De esta manera, a través de esta solución financiera, lo que Banobras busca es poder incidir de manera importante en el desarrollo de infraestructura resiliente, sustentable e inclusiva. A través de este esquema de financiamiento se han analizado 282 operaciones en distintos sectores estratégicos. Otros 2 esquemas que también queremos compartirles en este foro tienen que ver con la emisión de bonos temáticos y la acreditación o el acceso a fondos verdes internacionales. Como lo podemos ver en la lámina siguiente, uno de los mecanismos financieros que también se pueden utilizar para temas de mitigación y adaptación climática es la emisión de bonos temáticos. En el caso de Banobras, hemos sido un emisor recurrente de bonos sustentables y recientemente bonos sustentables con perspectiva de género en el mercado local. Desde 2018 hemos emitido 15 bonos por un monto de 2.544 millones de dólares.
La emisión de estos bonos nos ha permitido refinanciar proyectos que, como lo comentaba, contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático, que también consideran el desarrollo de infraestructura con un alto impacto social y que permiten también reducir brechas de desigualdad. ¿Cuáles son algunas de las categorías que tiene nuestro marco de referencia que abonan a la adaptación y principalmente a la adaptación climática? Solo por mencionar las principales, tenemos considerado en este marco de referencia el desarrollo de infraestructura básica asequible, que es precisamente, como lo comentaba hace un momento, pues el desarrollo de la infraestructura que permite que los municipios tengan el sistema de drenaje adecuado, que tengan pues calles pavimentadas y que puedan estar mucho mejor preparados. La recuperación de desastres y la categoría relacionada con la eficiencia de agua y el manejo de aguas residuales. Ahora también, y está alineado con lo que se presentó al inicio de este evento, un mecanismo importante a través del cual se puede financiar la adaptación climática es el acceso a los fondos verdes internacionales. Desde el año pasado, Banobras está acreditado ante el Fondo Verde para el Clima. Esta acreditación fue un proceso o representó un proceso que le permitió a Banobras incorporar mejores prácticas en temas ambientales, en temas de género y que ya con esta acreditación el banco tiene la posibilidad de poder tener acceso a recursos concesionales para proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático de entre 50 millones y 250 millones de dólares. Sin duda alguna, la acreditación que el banco logró ante el Fondo Verde para el Clima es una oportunidad para poder ampliar la cartera sustentable del banco. También quisiéramos compartirles cuál ha sido algunos de los retos que hemos identificado en esta adopción de estrategias de sustentabilidad y en este impulso de finanzas sostenibles y climáticas. Como lo podemos observar, tenemos 3 retos importantes que quisiéramos compartir con los otros bancos de la región y que nosotros hemos identificado en este proceso. En primer lugar, la necesidad de que existan capacidades técnicas para poder estar impulsando el financiamiento climático y en particular el financiamiento para la adaptación urbana. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de capacidades técnicas? Hablamos desde el entendimiento de lo que es el cambio climático y lo que es la adaptación climática y cómo estos conceptos pueden incorporarse en el desarrollo de infraestructura. O sea, cómo ya no es solamente importante hablar de infraestructura como los fierros de un proyecto, sino que tiene que ser infraestructura con un enfoque y con un objetivo claro de resiliencia, con un enfoque de género y con una vinculación a mitigación y adaptación climática. Y otro tema importante en donde hay retos en esta materia es en la identificación y en la estructuración de proyectos que sean bancables. Este punto es importante porque sí debe existir un esfuerzo para que se puedan estructurar proyectos con fuentes de pago que permitan que estos proyectos puedan acceder a financiamiento. Otro pilar en materia de retos que nosotros hemos identificado es el establecimiento de indicadores de seguimiento y monitoreo en temas de adaptación. Cuando hablamos de infraestructura sustentable o cuando hablamos de financiamiento climático, no solo es importante saber en qué sectores se desarrollan los proyectos, sino también el impacto que estos proyectos están teniendo. ¿Cuánto está contribuyendo cada proyecto a los objetivos de adaptación climática? Y aquí, si bien se ha avanzado, consideramos que hay un camino importante por recorrer en esta materia. Los retos vienen desde la recopilación de información
para poder establecer los distintos indicadores. ¿Cuáles son, y esto es a manera de ejemplo, algunos indicadores que se pueden considerar cuando hablamos de proyectos de infraestructura con enfoque de adaptación climática? Podrían ser los beneficiarios con seguridad hídrica más resiliente al clima, los beneficiarios que viven en edificios que tienen una mayor resiliencia frente a las amenazas climáticas. En todos estos indicadores siempre es importante poder desagregarlos entre hombres y mujeres, porque como lo comentaba hace un momento, la infraestructura no es neutral al género y la infraestructura con enfoque de adaptación climática también tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Por eso es importante también hacer esta diferencia. Y sin duda un reto importante también está en la coordinación entre los distintos actores. Cuando hablamos de adaptación climática, es importante que exista una estrecha coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, entre el nivel federal, que es quien hace la política pública, entre los gobiernos locales, que son quienes en muchas ocasiones desarrollan los proyectos para que pueda existir una infraestructura adecuada a nivel local. Obviamente los bancos de desarrollo, organismos multilaterales, los intermediarios financieros privados, el sector privado y sin duda la academia. Finalmente, quisiera también compartirles algunas lecciones aprendidas. ¿Qué podríamos compartirle a los otros bancos de desarrollo en este camino hacia promover más el financiamiento climático? Primero, es importante desde nuestra perspectiva que se incorporen en los distintos bancos políticas y estrategias en materia climática que reflejen el compromiso desde la alta dirección. Aquí compartirles que en el caso de Banobras tenemos un marco de sustentabilidad, una política ambiental y social y una política de género que fueron firmadas por el director general y son políticas públicas para dar a conocer el compromiso que la institución tiene en esta materia. Creemos que es importante que los bancos que quieren impulsar más este tipo de financiamiento puedan mostrar el compromiso a través de este desarrollo de políticas y estratégicas. El desarrollo de estas políticas y estrategias. También, por supuesto, la necesidad de creación y fortalecimiento de capacidades técnicas en distintas áreas de los bancos. No solamente es importante que exista un área en particular que busque impulsar el financiamiento sustentable o la sostenibilidad al interior y al exterior de las instituciones, es importante que se generen capacidades técnicas en las distintas áreas, tanto en las áreas de negocio, en las áreas de apoyo, en las áreas de planeación y en las áreas transversales a la operación. Otra punto importante en este camino es la identificación y colaboración con aliados estratégicos. Para nosotros en Banobras ha sido de gran utilidad el poder participar de manera estrecha con aliados estratégicos para poder identificar mejores prácticas que se estén llevando a cabo en materia de financiamiento sostenible y climático y poder evaluar qué prácticas se pueden adoptar. Sin duda alguna, este es un punto muy relevante para que los bancos puedan estar avanzando en esta agenda. Por supuesto, el intercambio de experiencias, como es este foro y este evento. Aquí sí quiero resaltar la importancia que tienen este tipo de webinars para poder compartir experiencias para que los bancos podamos aprender más de lo que están haciendo otras instituciones en la región y se pueda avanzar en la agenda climática. Y el último punto que también quisiera destacar, pues es la importancia de recopilar información, de no solo desarrollar los proyectos, sino también establecer indicadores de monitoreo y seguimiento que permitan tener una medición de la adaptación climática de los proyectos que se están financiando. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y estoy a las órdenes para cualquier duda o pregunta que tengan. Y Erna, muchas gracias para la presentación que se quedó otra vez muy clara como
de los otros ponentes si tenemos algunos minutos, al final vamos a tener algunas preguntas de los participantes y voy a pedir también a los próximos 3 panelistas que se quedan por 20 minutos para que tengamos tiempo para su ponencia también, si es posible. Y quiero empezar ahora mismo com Paula Velangero Vieira, que é analista de inovação na ABDE, a Associação Brasileira de Desenvolvimento. A pergunta que nós tínhamos para você era como é que o Sistema Nacional de Fomento do Brasil pode apoiar melhor as estratégias de financiamento da adaptação ao nível subnacional e quais são as reformas regulatórias que seriam necessárias para destravar os investimentos locais e fortalecer os portfólios verdes dos bancos subnacionais de desenvolvimento. Muito obrigado pela paciência e agora estamos a escutar você. Obrigado. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de falar em nome da Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE. Meu nome é Paula Vieira, trabalho na Gerência de Sustentabilidade, Economia e Inovação da ABDE, que é uma entidade que representa o Sistema Nacional de Fomento, que é uma rede formada por 34 instituições financeiras de desenvolvimento brasileiras, distribuídas entre bancos federais, bancos de desenvolvimento estaduais, agências de fomento, bancos públicos comerciais, bancos cooperativos, além da financiadora de estudos e projetos FINEP e do SEBRAE. Por gentileza, pode passar. O Sistema Nacional de Fomento ele possui grande relevância por representar 45,5% do crédito total no Brasil, 73% do crédito de longo prazo, que é aquele superior a 3 anos, 98,8% do crédito destinado ao setor público, portanto, quase a totalidade desse crédito voltado aos municípios, além de 85% do crédito voltado à infraestrutura pública e 71% do crédito rural. A partir, então, desses dados, é possível notar que o sistema ele é estratégico para a promoção do desenvolvimento sustentável dos territórios, especialmente para o financiamento de projetos estruturantes nos municípios. Além disso, é possível ver, né, pelo mapinha com a distribuição, que existe grande capilaridade dessas instituições nos estados brasileiros, o que é essencial para viabilizar os projetos e principalmente com relação ao desenvolvimento regional. Próximo slide, por favor. Vamos trazer agora... Pode passar. Isso. Vamos trazer agora, então, as fontes de financiamento, as principais fontes de financiamento do Sistema Nacional de Fomento dos municípios brasileiros, né? A maior parte dos municípios depende de recursos próprios para transferência, como é possível ver no gráfico, principalmente recursos próprios e transferências constitucionais. Contudo, as operações de crédito, elas são uma alternativa que vem ganhando força ao longo dos últimos anos. Essas operações de crédito, elas podem ser definidas, né, como contratos firmados entre um ente tomador, que é uma prefeitura, um estado, e uma instituição financeira que vai receber esses recursos, né, e vai haver, então, essa obrigação de devolução. Portanto, são financiamentos que estão voltados principalmente para infraestrutura, educação, saneamento, transporte e desenvolvimento urbano. Pode passar, por gentileza. Essas são as instituições do Sistema Nacional de Fomento que, de fato, estão ligadas ao crédito aos municípios, são 17 dos 34. Pode passar, por favor. E aqui nós temos um retrato. Então, analisando as operações de crédito realizadas pelos municípios brasileiros ao longo de 2024, com o Sistema Nacional de Fomento, a gente tem um retrato que vai mostrar uma queda expressiva. Principalmente, né, nessa passagem de 2023 para 2024, há uma queda de 67%, alcançando 5,15 bilhões de reais nessas operações. Apesar disso, o Sistema Nacional de Fomento ele financiou 98,8% desse total, mantendo essa participação elevada. E uma das possíveis razões para essa queda expressiva
foi o impacto do ano eleitoral, que tradicionalmente impõe restrições no Brasil, né, à execução orçamentária, e acaba limitando essa contratação de novos investimentos por parte dos entes públicos por cerca de 180 dias antes das eleições. São limitações definidas em lei, tanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como também pela Lei das Eleições. Existe uma exceção, que seriam operações destinadas à manutenção de serviços essenciais, que têm uma autorização específica, mas o que justifica, portanto, essa queda seria o ano eleitoral, que tem esse componente mais sazonal. Pode passar, por favor? Trazendo agora um recorte, mostrando aí a desigualdade entre os portes dos municípios, né? As cidades grandes, elas concentram mais de 2 bilhões de reais, desse total dos 5 bilhões de 2024, e apenas 574 municípios de pequeno porte, de um total de 4.910 municípios pequenos, conseguiram acessar o financiamento ao longo do ano passado. Portanto, mais de 88% desses municípios não realizaram operações de crédito. E esse é um dado relevante que mostra que existe uma necessidade urgente da inclusão desses municípios de pequeno porte na agenda do financiamento climático e urbano. Isso já foi trazido por outros palestrantes hoje, e aí acho que é um ponto que vale a pena a gente ressaltar, né? Que esse cenário ele revela dois possíveis desafios. O primeiro estaria relacionado à questão da capacidade técnica e institucional dos municípios, né, para acessar o financiamento, a redução das equipes, uma limitação que eles têm mesmo por conta do porte, e o segundo seria um desenho de instrumentos financeiros que se adequassem às especificidades e limitações dessas localidades. Pode passar, por favor. Trazendo também uma análise desses recursos, desses projetos que foram financiados em 2024, mas com esse recorte dessa vez dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, nós temos uma metodologia aqui na BDE em que nós pegamos esses projetos, a descrição, e realizamos um matching dessas descrições, essas palavras, com as metas e os objetivos da ONU, e aí nós temos, então, esse alinhamento ou não dos projetos a nível municipal. E é possível notar nesse gráfico, né, assim, houve de fato essa queda na passagem de 23 para 24, mas historicamente nós temos um padrão que os ODS 8, que é de crescimento econômico e emprego, o ODS 9, que é indústria, inovação e infraestrutura, e o ODS 11, de cidades sustentáveis, são os mais financiados, são os que possuem um matching maior. Pode passar, por gentileza? Então, agora olhando com uma lupa maior para os ODS 9 e 11, é possível notar, né, que além da queda que houve naturalmente por conta do ano eleitoral, mantém-se um padrão de que as principais áreas dentro desses ODS financiadas também se mantêm ao longo dos anos. Então, para o ODS 9 seria máquinas e saneamento, que concentram 62% dos recursos, e para o ODS 11 de cidades, é possível notar que pavimentação é a principal palavra-chave, o principal elemento nesses projetos, e a pavimentação nesses municípios costuma ser com asfalto convencional, que é historicamente uma das principais formas de investimento das prefeituras, porque traz, né, melhorias urbanas visíveis e não traz necessariamente impactos ambientais sociais positivos no médio e longo prazo. Então, é uma alternativa ainda pouco sustentável. E também chama atenção que a palavra resiliência também concentra muito pouco ainda no ODS 11. Passando agora para o próximo slide, nós vamos falar um pouco dessas oportunidades e dos instrumentos que o sistema como um todo vem apresentando de alternativa, né? Então, assim, a ideia é sempre que o sistema ele tem esses instrumentos mais adequados, instrumentos voltados ao financiamento aos municípios, que traga esse componente de mitigação e adaptação. Então, no próximo slide, a gente pode
notar aqui um exemplo um dos principais atores do nosso sistema, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ele possui essa iniciativa voltada às cidades brasileiras, e realmente é um ator muito relevante no nosso sistema, porque ele teve 2,13 bilhões aprovados para as administrações municipais ao longo de 2024, e tem 3 eixos de atuação que o BNDES vem trabalhando. Primeiro seria cidades sustentáveis, que vai trazer infraestrutura de adaptação climática. O segundo seriam cidades inteligentes, que vai trazer digitalização, tecnologia, essa integração de políticas públicas. E, por fim, cidades inclusivas, que vai trazer a redução de desigualdades. Nos próximos slides, nós fizemos um levantamento, acho que a gente pode passar um pouco mais rápido, mas é um levantamento dos entes do sistema com linhas de financiamento ao desenvolvimento urbano, e existe uma interseção grande, né, que essas linhas, já existem linhas voltadas à sustentabilidade, a soluções baseadas na natureza, com esse componente do desenvolvimento urbano sustentável, a mitigação e adaptação. Então, assim, posteriormente esse material vai ser enviado, mas isso mostra um avanço do sistema nessa temática. No próximo slide, vamos falar um pouco dos desafios, né? Porque nós temos a questão das oportunidades, que são esses instrumentos, né, muito bem elaborados, mas também existem alguns desafios que o Sistema Nacional de Fomento como um todo ele se depara. Então, existem gargalos diversos, como a questão da captação internacional, que foi mencionada por alguns parceiros aí da BDE, né? O Banco do Nordeste mencionou que as iniciativas de captação de recursos internacionais que eles vêm fazendo, mas isso, infelizmente, não é uma realidade para todo o sistema. Então, assim, é necessário que haja essa questão do aumento da captação internacional para fazer frente à agenda climática, né, dos municípios. A própria situação fiscal dos municípios, em alguns casos, municípios de pequeno porte, é delicada e traz limitações para que eles façam essas operações de crédito. A necessidade de ampliação do funding para financiamentos a municípios também é um entrave. A utilização dos fundos regionais, o direcionamento deles para adaptação e mitigação climática também vem sendo uma questão relevante para o sistema, além de 2 pontos que foram bastante mencionados e que nós gostaríamos de reforçar, que seria sensibilização e capacitação dos municípios para a implantação dessa agenda climática, além da criação das capacidades para a elaboração de projetos sustentáveis e climáticos, realmente uma criação de escritórios de projetos que envolvam uma estratégia mesmo nacional para que esses municípios consigam fazer projetos que estejam de acordo com essas linhas que já vem avançando. E, por fim, existe também uma agenda regulatória, que é muito importante para o sistema. Existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional, a resolução número 4.900, agora eu não lembro de cabeça, mas é uma resolução aqui do Conselho Monetário Nacional, que é um pleito da BDE, que vem sendo discutido com o Banco Central do Brasil, com a Secretaria do Tesouro Nacional, com o próprio Ministério da Fazenda, para permitir a ampliação do financiamento das cidades. Então, atualmente existe um limite de 45% do patrimônio de referência, que acaba sendo um limitador para as instituições. E aí foram feitos estudos aqui por parte da BDE para que essa limitação ela seja ajustada, né, essa atual regra que impõe essa limitação para as instituições fazerem essas operações com o setor público, que elas sejam ajustadas para que, pelo menos, né, a recomendação que nós temos é que sejam criadas margens específicas dentro desse limite, considerando que, né, nós temos projetos sustentáveis de resiliência, com efeitos para as mudanças climáticas nas cidades, que poderiam contribuir, né, para os ODS, e isso poderia entrar entre alguma exceção nessa limitação atual. Pode passar, por gentileza. Uma das questões muito relevantes são as parcerias. Então, assim, para implementar toda uma agenda com o sistema, é necessário que haja esses parceiros para contribuírem no fortalecimento local. Então, nós temos instituições parceiras da BDE, como a AFD, GIZ, KfW,
BID, CAF, BI, PNUD, que tem essas iniciativas e projetos junto à BDE, além das organizações técnicas, né, WRI, ICLEI, o CPI Brasil, Instituto Cidades Sustentáveis. Todos esses atores, em parceria conosco, ajudam na implementação de programas para que a gente não só avance na questão da capacitação, mas também na questão de criação de assistência técnica, para as próprias instituições do sistema, mas também pensar como um todo nesse rol, né? Como é possível fazer uma articulação para que o Sistema Nacional de Fomento e os entes municipais, né, que esse sistema todo ele coopere e ele funcione da melhor forma possível. Portanto, assim, a cooperação multissetorial ela é muito relevante para todos nós. E aí, por fim, queria, né, agradecer e ressaltar que o Sistema Nacional de Fomento Brasileiro ele acaba sendo um case, né, de como essas instituições subnacionais de fomento elas podem ser catalisadores de transformação. Ainda existem desafios a serem enfrentados, né? E isso vai exigir não só recursos, mas também essas parcerias, essa articulação, esse forte compromisso com essa agenda climática e de ODS. É isso, obrigada. Muito obrigado, Paula. Ficou muito claro. E o exemplo brasileiro é sempre um exemplo fenomenal de dados e de articulação também. E mesmo sendo assim um país, é um país continente também, não ajuda. Quer dizer que ainda há muitos desafios, mas é verdade que as oportunidades ali de transformação através do câmbio do Sistema Nacional de Fomento, do apoio a essa transformação e essa integração dentro da estratégia nacional é fundamental. E o exemplo brasileiro e a BDE têm um papel ali, em particular na preparação da COP, e voltando para a discussão com o MMA, um papel muito importante. E temos dois panelistas agora que vão comentar sobre isso. Y voy a pasar la palabra ahora a Elizabeth Arciniegas, que es ejecutiva principal en la Gerencia de Desarrollo Urbano, Agua y Economía Creativas de CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. Elizabeth, muchas gracias por estar siempre con nosotros, pero me parece que has escuchado un poco las varias palestras, ponencias en español, y que me parece que es lo que nos interesa desde el lado de CAF es cómo CAF reacciona frente a esta nueva demanda sobre financiación clima al nivel subnacional y esta relación con las entes de intermediación que son los bancos de desarrollo regionales como en Brasil, o entonces a nivel subnacional en otros países de América Latina, y cómo CAF está pensando también renovar tal vez su modelo de apoyo de cooperación. Gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra ahora. Te estamos escuchando muy bajo. Muy bajos todavía, si no. Ahora ve. No, es siempre igual. Sin el headphones, tal vez, ¿no? ¿No funcionaría mejor? Ah, Ya había hecho la prueba con el micrófono. sí, ahora funciona Ya. bien. Perfecto, Bueno, gracias. disculpen. Mil gracias, Carlos, Gabriela, León, a todo el equipo de FMDB por esta invitación. Y para nosotros desde CAF es un gusto hacer parte de este espacio. Seré muy breve porque varios de los colegas que me antecedieron en la palabra ya han abordado temas muy importantes en esta conversación de hoy. Y quería empezar comentando que justo hoy en Brasilia, CAF está lanzando su reporte de Economía y Desarrollo 2025, que tiene como eje de análisis a los gobiernos subnacionales. Y el nombre de este informe es Soluciones Cercanas. Este fue un trabajo de más de un año que se está haciendo público hoy, pero parte de la base de poder aportar no solo en la conversación, sino con acciones concretas en
poner en el mercado digamos, de desarrollo, instrumentos que sean cercanos a las necesidades de nuestros clientes, que son los países y los bancos subnacionales. Si me ayudan con la siguiente, por favor. A partir de la identificación de dos grandes retos, que es uno, acompañar a los gobiernos subnacionales en encontrar soluciones para sobrepasar estas barreras al financiamiento y al acceso a financiamiento, y proveer o desarrollar soluciones innovadoras que los ayudan a encontrar soluciones a sus propias necesidades. Digamos que aquí hay un reconocimiento de pasar de este enfoque de one size fits all a poder ir trabajando en función de las necesidades que van marcando nuestros clientes. En la siguiente podemos ver algunos avances de los últimos años. El directorio de CAF en el 2021 aprobó una capitalización de 7.000 millones de dólares y dio un mandato muy claro, y es que un tercio de esa capitalización debe destinarse a los subnacionales en nuestros 22 países miembros. Y eso pasa por repensar y reorganizar los instrumentos financieros que ponemos a disposición de nuestros clientes. En un primer gran eje, las operaciones de crédito. Estamos hablando de casi 5.500 millones de dólares en los países de la región, destinados a la financiación de 60 proyectos que pasan por temas de infraestructura dura, así como de fortalecimiento de capacidades en proyectos emblemáticos en materia de agua, energía, vialidad, movilidad sostenible, fortalecimiento institucional, fortalecimiento de gestión fiscal. Y en materia de cooperación técnica, en 2 años hemos movilizado más de 20 millones de dólares en cooperación técnica no reembolsable. El año pasado iniciamos a partir de la creación de una facilidad que apoya la estructuración e incubación de proyectos. Escuchaba al colega del gobierno de Brasil que mencionaba la creación de un fondo para la financiación de incubación y aceleración de proyectos. Esto es como algo súper importante y tenemos una apuesta muy grande en ese frente a través de esa facilidad de 4.5 millones que inició el año pasado. Se financiaron 12 proyectos en 7 países de América Latina, y este año tenemos la meta de duplicarlo. Este nuevo monto ya fue aprobado hace un mes por nuestro directorio en Chile, y esto abre muchas oportunidades también para que nosotros podamos apoyar de una mejor manera a los subnacionales que nos envían sus propuestas de proyecto. Nosotros recibimos propuestas de proyecto en etapa de perfil o de prefactibilidad, para que a través de esta financiación, que no llega a ser aún preinversión, sino que está más orientada a la estructuración de los proyectos, ellos puedan contar con proyectos que luego puedan ser financiables por múltiples socios. Digamos que aquí no hay restricción de que si nosotros financiamos esta primera etapa, nosotros lo tenemos que financiar, sino que el objetivo es dejarlos listos para que pueda ser presentado a cualquier banco o entidad que pueda financiar. 3 grandes pilares que quería traer en la presentación que fundamentan nuestra estrategia de trabajo con subnacionales: una apuesta por fortalecer capacidades. Esto pasa, como lo mencioné hace un momento, por temas fiscales, mejorar la capacidad de recaudo, pero también contar con modelos que permitan hacer seguimiento eficiente al gasto y medir también calidad del gasto, que esto es algo que en nuestra experiencia ayuda a que los subnacionales tengan un lugar en las conversaciones de reformas fiscales. Esto lo estamos acompañando hoy en Chile, Colombia y Uruguay, que están avanzando en reformas fiscales donde
Los subnacionales están buscando tener más competencias y tener más competencias pasa por tener más recursos para poder dar cumplimiento a esas competencias. El desarrollo de un enfoque territorial con medición de brechas. Tuvimos un primer ejercicio a través de un crédito el año pasado en Ecuador, en la provincia de Guayas, donde las mediciones fueron estructuradas en función de cómo a través de este programa de 50 millones de dólares se estaba apuntando al cierre de brechas territoriales y a mejorar el desempeño no solo de la provincia de Guayas frente a otras provincias en Ecuador, sino al interior de la provincia. Fortalecer el desarrollo humano, cómo se pueden tener equipos más preparados para enfrentar todos los desafíos de un subnacional y no solo subcontratar o contratar a expertos, que es como un modelo que no es sostenible para el fortalecimiento de capacidades y el fortalecimiento de la gobernanza. En cuanto a recursos, pues estamos ampliando nuestro portafolio. Justo ahora en junio, a finales de junio, que tenemos la conferencia de FFT4 en Sevilla, estaremos presentando al menos 20 nuevos instrumentos financieros que estamos poniendo a disposición y en asocio con nuestros principales socios en los últimos años. También pues la emisión de bonos en varios países y en ciudades. El caso de Bogotá va a ser presentado en esta instancia. Y si me ayudan con la anterior, disculpen, antes el eje de más conocimiento. Aquí estamos trabajando en múltiples alianzas con universidades, centros de investigación, think tanks y bancos de desarrollo local. Tenemos una alianza muy importante a través de Iquinuca, de la cooperación francesa, que nos ha conectado con bancos locales aquí en Colombia, que escuchaba a la colega del GCF que está asumiendo estas nuevas responsabilidades. Bueno, este es como uno de los instrumentos fuertes a los que les estamos apostando este año, de poder estar como trabajando más de cerca con los bancos a nivel nacional para dar apoyo directo y enfrentar una de las principales barreras que tenemos los bancos multilaterales, y es poder dar financiamiento en moneda local. Había traído 3 ejemplos que si me ayudan en más capacidades. Es un proyecto en la siguiente que estamos desarrollando con la provincia de Paysandú, en Uruguay, para fortalecer su capacidad de mitigación digamos, inundaciones. En la siguiente diapositiva, no puedo mover acá. Este es un estudio a través del cual se busca repotenciar la capacidad de Paysandú para tener o implementar su plan de desarrollo. Esta es una intendencia en Uruguay que por inundaciones pues ha perdido su potencial de desarrollo y la idea es poder dar instrumentos para que se fortalezcan sus capacidades y se pueda potenciar su capacidad de avanzar y reconfigurarse como un subnacional importante en Uruguay. El siguiente, cuando hablamos de más recursos, bueno, este es un bono que se emitió el año pasado en El Salvador, que es un debt swap, que es una de las figuras también que se está manejando ahora de manera muy fuerte y varios países y ojalá subnacionales puedan ser apoyados a través de figuras similares. Y el siguiente, en más conocimiento. Este es algo, Carlos, que presentamos en Río, en la reunión del U20, que es nuestro Fondo Verde de Garantías para Ciudades. Con la coyuntura actual de la financiación de Estados Unidos, uno de nuestros socios pues era USAID para poder iniciar la estructuración de este fondo, y estamos en conversaciones entendiendo cuál va a ser el camino para poder sacar adelante esta iniciativa que consideramos fundamental, de poder desarrollar fondos de garantías que permitan a las ciudades y los nacionales acceder a créditos donde bancos como nosotros asumamos el riesgo para
que esto pueda ser posible. Creo que corrí, pero la idea era como dar un mapa general sobre el trabajo que estamos haciendo y quedo a disposición de preguntas que pueda haber. Mil gracias. Muchas gracias, Elizabeth. No, ha sido perfecto, en particular porque está concluyendo con el facto que CAF está abriendo nuevos instrumentos y nuevas dinámicas de colaboración con los bancos de desarrollo subnacionales, así como los gobiernos locales. Entonces, está perfecto, gracias. Ahora tenemos el último speaker, Luca Rizzo. Você é especialista de finança clima no Instituto Clima e Sociedade, que é um think tank, uma fundação, me parece. E você tem então esse olhar de fora um pouco desse mundo do financiamento e desenvolvimento. As duas perguntas que tínhamos para você eram, do seu ponto de vista, quais são as condições facilitadoras que devem ser criadas para que os bancos subnacionais de desenvolvimento se tornem em agentes credíveis e capacitados para impulsionar os investimentos alinhados com as contribuições determinadas ao nível nacional, as CDNs em português. E como a COP30 poderia servir de plataforma para valorizar o papel dos bancos subnacionais e garantir a continuidade da sua ação além do evento. Perfeito. Agora é Vocês me- você. Obrigado. Você me escuta bem, Carlos? Sim, Obrigado. perfeito. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse papel que vocês desempenham de elevar o discurso e as prioridades dos bancos subnacionais é relevante. A gente, como você disse, o Instituto Clima e Sociedade é uma filantropia brasileira, então a gente financia projetos associados à agenda climática no Brasil. A gente trabalha com alguns bancos subnacionais, como é o caso do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES. Trabalhamos com o BNDES e a gente faz essa ponte do debate internacional com o debate regional e local, e instituições como a Aliança representam esse papel fundamental que é levar para as discussões de arquitetura financeira internacional o ponto de vista dos bancos subnacionais de desenvolvimento e dos bancos de desenvolvimento, né? O diferencial dos bancos subnacionais de desenvolvimento aqui é falar um pouco do que já foi falado, né? Então vou ser bem breve, mas de fato o quanto que os bancos subnacionais conhecem de política regional, de política local e dos projetos, né? A gente vê em diversas ocasiões e discussões envolvendo bancos multilaterais e bancos e fundos climáticos verdes, que a questão do projeto, né, da falta de projetos, ela é relevante e os bancos subnacionais, eles estão próximos dessa realidade, eles têm um relacionamento de longo prazo com estados e municípios, eles sabem quais são os desafios e também conseguem apoiar na formulação de política pública para atrair financiamento. Um outro diferencial é a questão da relação com o setor privado, né? Que além de trabalhar com grandes empresários, como alguns bancos comerciais e bancos de desenvolvimento, os subnacionais conseguem chegar, ter capilaridade e conhecer o pequeno produtor, a pequena indústria, o médio agricultor, a média indústria, e sabe quais são os desafios de financiamento, sobretudo na área climática, essas instituições conseguem geralmente oferecer prazos mais benéficos, condições mais atrativas e induzir a criação de mercados, né? Então, o Banco Subnacional tem esse aspecto fundamental, que é aproximar o projeto dos recursos que estão na agenda multilateral. Eu acho que um outro ponto também que vale a pena dizer de diferencial que a gente fala pouco, né, que os bancos subnacionais são os primeiros a agir em caso de catástrofe climática, né? Porque quando acontece o evento e precisa ser mobilizado recursos rápidos para apoiar as famílias que vão ter que ser deslocadas, né? As pequenas e médias empresas que precisam de um capital de giro para conseguir ficar fechada por alguns meses em função da catástrofe, quem é chamado, né, para atender a esse tipo de demanda, geralmente são os bancos públicos, né, e os bancos subnacionais. A gente tem alguns exemplos no Brasil, como é o caso do rompimento da barragem de Fundão em Mariana,
né, que o Banco do Espírito Santo, o Bandes, e o Banco de Minas Gerais, o BDMG, tiveram que ser chamados para atuar de forma bem pragmática para conceder crédito para as pequenas e médias empresas e para as famílias. E é interessante porque os bancos tiveram que se adaptar, porque muitas vezes eles têm que adaptar os seus próprios processos para responder à celeridade de recursos que demanda um evento como esse. E a gente também tem o caso mais recente ainda, que é a atuação do BRDE com as enchentes do Rio Grande do Sul, em que além de ser um repassador de recursos multilaterais, e aqui tem o caso do Banco Mundial e da FD, né, que transferiram recursos para eles, para o BRDE, para apoiar a reconstrução, inclusive reconstrução de infraestrutura pública, né? O BRDE também tem linhas de crédito em acordo com a Defesa Civil para ações de identificação e monitoramento das áreas de risco, né? Então, não só responder imediatamente, mas também de mitigar danos futuros. Então, esses são 3 diferenciais que eu coloco aqui, que a gente tem que sempre lembrar, quando a gente está discutindo a pauta internacional, desse papel fundamental dos bancos subnacionais de desenvolvimento. E quais condições que a gente tem que advogar nesses debates internacionais, como o G20, como a COP, né, para que os bancos subnacionais possam desempenhar o seu papel ainda com mais vigor, né? O primeiro foi um tópico que foi até dito na fala do BNB, é a questão de facilitação de acesso aos recursos multilaterais. Que a gente sabe que existem recursos, né, dos bancos multilaterais e também dos fundos climáticos verdes e multilaterais, como é o caso do Green Climate Fund, do CIF, Adaptation Fund, só que muitas vezes esses recursos demoram muito tempo para chegar e tem condições de contratação muito demoradas que exigem critérios muito rigorosos para algumas regiões, para alguns municípios, como já foi falado. E aqui tem um trabalho que foi feito, que foi iniciado no G20 no ano passado, sob a presidência brasileira, que é acelerar as reformas operacionais de acesso aos fundos climáticos multilaterais. Então, teve um debate sobre isso. O G20 emitiu recomendações muito claras sobre a necessidade de facilitação desse acesso. E agora os fundos, os principais 4, que são 4, né, fundos multilaterais, estão conduzindo essas reformas, e isso também vai ser tocado na COP30 como uma agenda prioritária. Além disso, tem as reformas, né, dos bancos multilaterais de desenvolvimento, né, que são um assunto falado há muito tempo, mas que também no G20 brasileiro foi aprovado o MDB Roadmap, né, que é para trazer passos muito claros de quais são as prioridades dessas reformas para facilitar o acesso, e todos esses 2 tópicos vão estar sendo colocados como pautas prioritárias na COP30. Uma outra condição facilitadora é os estados e municípios enxergarem os fundos subnacionais de desenvolvimento como agentes de catalisação de recursos privados. Porque se vocês analisarem os principais relatórios de financiamento climático, e vai sair, né, esse ano para a COP30, em função do Roadmap Acu-Belém, os relatórios identificam que é necessário multiplicar em quase 20 vezes o financiamento privado para a agenda climática. Por quê? Porque não tem recurso público suficiente para atender a demanda de financiamento. Então, os recursos públicos em países em desenvolvimento, como os países da América Latina, são escassos, né? Então, tem que ser utilizado de forma consciente para conseguir alavancar mais capital privado. Só que para isso precisa ter um olhar estratégico de estados e municípios para a utilização dos fundos subnacionais para isso. Não só para empréstimos, mas também para catalisação, para fazer o blend, para conseguir alavancar mais recursos. E para isso, tem todo um arcabouço regulatório que precisa ser modernizado, porque os órgãos de controle dos fundos subnacionais não reconhecem essas atividades como atividades prioritárias, porque muitas vezes são procuradores públicos que entendem do direito, mas não entendem das finanças, não entendem de estruturas financeiras. Então, há de ser feito também um trabalho de capacitação dos órgãos de controle dos fundos subnacionais para que eles possam entender
o que é a inovação financeira e que, no final, catalisar recurso privado é trazer mais impacto para os estados e municípios. É utilizar os recursos, às vezes, com uma taxa de juros mais barata do que o banco subnacional costuma praticar, mas em troca de mais impacto. Não é em troca de subsídio exclusivamente para o setor privado, mas é em troca de mais impacto para o estado e para o município. Uma outra condição também que deve ser feito é como eu disse agora, né? É trazer mais inovação, trazer debate sobre inovações financeiras que os fundos subnacionais podem trazer. E aqui eu já trouxe uma que é essa questão do blended finance, né? Mas tem também estruturas financeiras de off-balance, né? A utilização de estruturas financeiras que não vão pesar no orçamento do banco, né, e que não vão demandar uma garantia nacional para alavancar recurso e que assim os bancos conseguem utilizar mais recursos para os projetos que são prioritários. E aqui tem estruturas que alguns bancos subnacionais no Brasil já estão estudando e já inclusive operacionalizando, mas a gente tem que replicar e a gente tem que falar mais sobre elas, que é o caso, por exemplo, do uso inovador dos fundos que capturam recursos de multas ambientais e também de termos de ajuste de conduta, né, de empresas e instituições que foram condenadas no Poder Judiciário e têm que pagar uma indenização porque não consegue enfim, resgatar o bem que foi que trouxe um dano, né? Então tem que fazer um pagamento. Os fundos subnacionais podem ser os operadores desses fundos e utilizar esses fundos como fonte de financiamento climático de forma inovadora. Uma outra pauta também, e aqui indo para o final, né, é o uso dos fundos soberanos, né, que são fundos que recebem recursos de royalties de mineração e óleo e gás, e que alguns fundos aqui no Brasil já operam esse tipo de fundo, como o Band, né, o caso, e utilizar esses fundos que advém de projetos danosos ao meio ambiente e à agenda climática, de forma concessional e de forma a atrair mais recurso para a agenda climática, né? Então, o Bandes, por exemplo, tem o FUNCES, que está indo para a sua terceira rodada de projetos, e agora ele está focando, né, um projeto que a gente está até apoiando, em conceder empréstimos para as empresas que estão querendo seguir uma rota de descarbonização no estado do Espírito Santo. Então, isso é a utilização de recursos de royalties para conseguir reduzir o escopo 3 das grandes exportadoras do estado. E, por fim, uma última forma inovadora é a captação de mercado de capitais pelos fundos subnacionais, né? No Brasil, teve recentemente a aprovação da Letra de Crédito de Desenvolvimento, que é um título que os bancos subnacionais hoje em dia podem acessar o mercado de capitais para se financiar, e esse pode ser uma grande fonte de recursos para financiar projetos climáticos no Brasil. E aí, só para fechar a última pergunta, sei que a gente já está com o tempo estourado, como é que a COP30 pode responder a esse tipo de inovação, né? Na COP30, uma decisão que saiu de Baku e foi para Belém é a questão da meta de financiamento climático para alcançar o volume de 1,3 trilhão de dólares até 2035. Porque em Baku os países conseguiram um consenso de aumentar a meta de 100 bilhões de dólares por ano para 300 bilhões de dólares por ano, mas como teve uma reclamação de alguns países em desenvolvimento, como Bolívia, Nigéria, os países transferiram para o Brasil essa oportunidade, né, esse ônus também, porque é trazer de 300 bilhões para 1,3 trilhão, esse relatório que vai dizer quais são os caminhos para alcançar essa meta. E dentro desse relatório que a presidência da COP30 vai apresentar, tem alguns temas que foram tratados aqui e que o Brasil vai tentar responder, como é o caso, né, de
promoção de empréstimos em moeda local, né, como endereçar a questão dos currency risks, né, dos riscos cambiais, que foi falado anteriormente, a questão também do avanço das reformas dos bancos multilaterais e de acesso aos fundos climáticos multilaterais verdes, como eu comentei aqui, e também o último ponto para abordar, que é o debate sobre as country platforms, né, as plataformas de país, que são instrumentos que buscam justamente fazer uma coordenação, de um lado, entre as prioridades que os países têm em relação a projetos climáticos, e do outro lado, a coordenação das diferentes fontes de recursos disponíveis no mercado internacional e no mercado doméstico, inclusive de fundos subnacionais. Então, isso para dizer algumas pautas, não paro por aqui porque a gente não tem tempo, mas para dizer que a COP30 é uma grande oportunidade de acelerar alguma dessas reformas, e a questão dos fundos subnacionais é de muita relevância, então a gente tem que sempre lembrar nessas discussões internacionais o papel fundamental dos bancos subnacionais de desenvolvimento. Obrigado e paro por aqui. Obrigado. Foi muito corrido, mas você conseguiu fazer uma apresentação muito exaustiva dos elementos de incidência que temos até dentro da própria aliança e nesses espaços institucionais, o G20, a discussão global sobre a reforma da arquitetura financeira, a COP, e todos esses elementos ao nível nacional de negociação. Para a renovação do sistema de fomento. Vamos parar aqui. Muito obrigado a todos os palestrantes que ficaram. E só para dizer que a maioria dos participantes conseguiram ficar, e agradecemos eles também para a presença. Vamos fazer um relatório de toda a discussão, e depois a gravação também vai ser disponível, e vamos continuar nessa conversa e na mobilização para a COP30. Então, ficam bem conectados com as notícias do FMDV e da Aliança, que vamos trazer mais espaços de discussão e de intercâmbio entre os bancos, entre os parceiros que acompanham os bancos, e em particular com a perspectiva de uma inovação de apoio programático aos bancos da Aliança na América Latina, mas também na África. Estou a perder a voz agora, com licença, mas muito obrigado a todos e ficamos em contato. Qualquer pergunta, vocês podem escrever para a Secretaria da Aliança. Vamos difundir um questionário também, não sei como se diz em português, survey, como é que se diz? Levantamento, não? Questionário. Questionário depois, e vamos também compartilhar as apresentações dos palestrantes. Então, ficam conectados, e um bom dia para vocês e uma boa noite para mim. Muito obrigado a todos e a todas. E aos intérpretes que ficaram até o final. Muito obrigado.